Olá, seja muito bem-vindo ao podcast 7x7. Esse é o seu canal Brasília no ATV, levando para você gente como a gente. Pessoas que com seu trabalho, com as suas experiências, com a sua vida, faz uma cidade, um país, um mundo melhor para você. Hoje é com muita alegria que eu recebo aqui no nosso estúdio e começo assim, já perguntando, não vou nem dizer o nome dele, vou perguntar. Liberdade é tudo? Liberdade é tudo. Tiago Manzoni, pois é, muito bom tê-lo aqui, meu irmão. Prazer é meu, Aderbal. Obrigado pelo convite, estou honrado de estar aqui contigo. E eu gostei da voz, cara. É mesmo, cara? Essa voz... Pô, tô aprendendo. A entonação tá boa, você tá parecendo radialista. Rapaz, tô aprendendo. Cara, eu caí... Você é radialista, Aderbal? Caí de paraquedas, Tiago, dentro de uma rádio católica há 5 anos atrás. E todos os sábados eu faço um programa lá ajudando a divulgar a nossa fé, né, meu irmão? Porque nós somos cristãos, não é isso? É isso. Parabéns. Então tô aprendendo aí. Agora me conta uma coisa, Tiago Manzoni é natural da onde? Cara, nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Olha só que história. Meu pai e minha mãe, cariocas do Rio, da capital, né, Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, ambos passaram no concurso do Banco do Brasil e tomaram posse numa cidade chamada Maracaju, no interior de Mato Grosso do Sul. Que bacana. Nem asfalto tinha em Maracaju. Verdade, não tinha. Só tinha asfalto. lá o Banco do Brasil para onde eles foram trabalhar. Praticamente só tinha o Banco do Brasil e fazenda. E, bom, se casaram e aí em 1984 eu nasci, mas não tinha como nascer em Maracaju, porque não tinha hospital, não tinha maternidade. Eles precisaram ir até Campo Grande, a capital, e lá eu nasci em janeiro de 84. Pô, então um cara muito novo, gente. 84 tá com... 38 anos. 38. É um menino, rapaz. E olha, se eu fosse você, eu não sairia daí. Esse papo aqui tem muita coisa importante para você. E te digo mais, se inscreva no nosso canal, Brasília no ATV, toque no sininho. Quando a gente tiver conteúdo maravilhoso igual esse, você vai ser o primeiro a receber. Então, e aí você vai poder compartilhar com seus amigos, com seus parentes. Quero agradecer também o pessoal da Start 7 Produções, que é a produtora que cuida aqui do nosso canal Brasília no ATV, e o nosso diretor-geral, Marcelo Medeiros, que sempre cuida das imagens, do som, para chegar sempre aí, botar o Tiago, um caba bonito, aí na sua telinha, né, Tiagão? Tá fazendo mágica, hein, Marcelão? Agora me conta uma coisa, Tiagão, família grande, quantos irmãos? Cara, nós somos 3 irmãos. Bom, meus pais voltaram pro Rio de Janeiro, né? Então eu nasci em Campo Grande, quando eu tinha 10 meses, eles voltaram pro Rio de Janeiro, onde nasceram meus 2 irmãos, a Júlia e o Gabriel. A gente veio para Brasília em 1990. Bom demais. Fevereiro de 1990. Então... faz 32 anos que eu sou morador de Brasília, me considero cidadão daqui, sou brasiliense de coração. Essa cidade me acolheu, vim de uma cidade que tinha muita violência, uma cidade completamente diferente, uma cultura completamente diferente. Vim para Brasília, imagina, se hoje Brasília é considerada uma cidade pacata em comparação aos grandes centros urbanos do Brasil, imagina em 1990. Tranquilidade reinava. Tranquilo demais, não tinha violência, não tinha os problemas sociais que a gente enfrenta hoje. Isso aqui pra gente era o paraíso. Eu vivia largado embaixo do bloco, cheio de terra vermelha, voltava, sujava a casa inteira. Agora, Tiago, me conta uma coisa. Você, dois irmãos, todos normais. Só você que vai pro lado da política. Eu não sou normal, então. Não é? Mas, galera, só para você já ir sabendo. Tiago Manzoni é pré-candidato a uma vaga de deputado distrital. Tá aí mais um nome para você, ó. Dá um Google. Não acredita nesse papo furado que nós estamos tendo aqui, não. Vou perguntar para ele de tudo um pouco. Ele vai falar para você o que ele acha de cada assunto. E você, para ter uma informação mais precisa, você vai lá no Google, escreve esse nome, Tiago Manzoni. Ou se não, você visita o site dele, www.tiagomanzoni.com.br. É isso? É isso aí. Então entra nas nossas redes sociais, @TiagoManzoniDF. No Instagram, cara, ele responde todo mundo. Tem muita foto. Respondo mesmo. E sou eu que respondo mesmo. Que bacana. Eu fiquei sabendo disso através do nosso amigo Evandro. Falei, esse abraço, Evandro. Tem indicado uma pessoa com um conhecimento, com um talento como o Tiago para vir bater esse papo com a gente. Muito obrigado, viu, Evandro? Evandro não desistiu, né? Cara, Evandro é um cara nota 10. Obrigado, Evandro, por ter indicado aqui. Evandro é um amigo, cara, um sujeito íntegro, decente, honesto, trabalhador. Tem ajudado o Brasil com o trabalho dele lá, assessorando nossa deputada Bia Kicis. Ele é um cara fera demais. Eu bati um papo com ele aqui, Tiagão. Quando a gente falava de escola sem partido, os olhos dele
brilhar, uma causa que ele defende com unhas e dentes. E tenho certeza que é uma bandeira que o Thiago, nós vamos falar disso mais para o final, porque agora eu quero saber o seguinte, vou falar para você do maior defeito do Thiago. O cara é flamenguista. Isso é uma virtude, né, cara? Isso não é um defeito. Agora, Thiago, tu sabe a escalação? É um tricolor igual a mim que não sei de nada. Não, eu não sei de nada do meu time. Pior é que eu sei a escalação. Foi no jogo? Teve um jogo esse final de semana aqui? Teve dois jogos aqui em Brasília, né? Foi Flamengo e Coritiba e depois Flamengo e Juventude. Eu fui no Flamengo e Coritiba. Legal. Eu tava lá. Você gosta de... Eu gosto. Direto eu vou pro Rio pra ver o Flamengo. Você agora, acredita? os dois garotões, seus dois filhos, você não tá botando esse caminho de ser flamenguista, não? Não, eu não ensino isso pra eles, não. Nasceram assim. São Flamengo porque nasceram desse jeito. Não ensino essas coisas, não. E já são os três. A sua esposa e os dois meninos já são os cabos eleitorais aí dessa campanha? São, cara. Então, agora a gente pode dizer que a candidatura está firmada, né? A convenção aconteceu ontem, a convenção do PL, então a gente já pode dizer que vai ser candidato efetivamente, mas até o dia 15 de agosto somos todos pré-candidatos. No dia 16, quando começa a campanha, a gente vira candidato efetivamente. Mas então, já está certo, não tem... Tá certo. Já passou na convenção, foi aprovado na convenção. Então, a gente não pode pedir voto ainda, não pode divulgar o número e tal, mas a gente já sabe que vai ser candidato. Não pode falar pode. Não, bandeiras pode. A gente pode falar das nossas bacana. bandeiras, dos nossos ideais, dos nossos valores, legal, aquilo que a gente acredita. Só não pode pedir voto e não pode divulgar número. Então, a gente não pode fazer publicidade eleitoral com a intenção de ganhar o voto. Entendi. Mas podemos dizer o que acreditamos, posso responder todas as perguntas. E sim, os meus principais cabos eleitorais são Renata, Guilherme e Felipe, minha esposa e meus 2 filhos. Que bacana, que bacana. A sua formação mesmo é... Eu sou advogado, desde 2008. E de qual linha? Você é criminal, tributário, família, é tudo? A minha especialidade é direito de família e sucessões. Eu trabalho organizando sucessões patrimoniais, fazendo planejamento sucessório. Lá no escritório a gente atende outras demandas, claro, mas a minha especialidade é essa. Eu digo que eu sou o responsável pelo núcleo lá do escritório de família e sucessões. Olha, tem muita gente que está assistindo a gente aqui agora e está precisando de advogado, então faz o merchan. Diz aí como é que é, onde é, o nome. O nome eu sei que é chique. Manzoni e Coimbra. Manzoni e Coimbra Advogados, é isso aí. A gente fica onde? A gente fica ali no edifício Via Capital, no setor bancário norte. Que legal. E se você precisar entrar em contato com a gente, você pode entrar pelas redes sociais, que eu falei ainda há pouco, @ThiagoManzoniDF, ou você pode me procurar pelo telefone. Eu vou dar, esse é meu telefone pessoal. Posso passar meu telefone? Fala aí que eu vou anotar, claro, eu vou anotar, e se você não anotar, eu vou botar também na descrição do vídeo, tá? Deste vídeo, você vai ter lá o site, o endereço e o telefone. Pode falar, Thiagão. É 992280911. Esse é o meu, não é do escritório, é meu mesmo. Você vai ligar e vai falar comigo. Olha aí, que bacana. Agora, não manda mensagem não, porque se mandar mensagem, a chance de você não ser respondido é enorme, porque é muita mensagem de WhatsApp. E ó, pela fama de advogado seguro e diligente, é isso? Me interessa esse texto aqui. O que é diligente? Diligente? De onde você tirou isso aí? Cara, não sei, alguém, minha secretária que deve ter bisbilhotado a sua vida e me tá aqui, ó. Advogado em Brasília, mais de 15 anos, cliente do seu escritório descreve como um advogado seguro e diligente. Que legal, cara, que legal. Primeiro eu agradeço. Diligente é trabalhador, né? É um cara que trabalha bem, trabalha com dedicação, com afinco. E assim a gente vai andando. Cara, eu acho assim que a gente nasceu para servir. Né, os nossos dons, eles têm que ser servidos, e uma das formas da gente servir a população é por meio da nossa profissão. Então eu encaro a advocacia como um dos meios que eu tenho de servir as pessoas e de entregar o meu melhor sempre. Né? E como um bom cristão, o serviço veio da aula principal de Papai do Céu, que veio para cá um Deus, um rei que podia ser servido e fez só servir. Você é um cara cristão também. Sou cristão. Nasci num lar cristão, fui criado pelos princípios bíblicos. Eu digo assim que o maior legado que meu pai e minha mãe deixaram, meu pai ainda é vivo. Te amo, paizão. Se você assistir isso aí, saiba que você um beijo é a aí maior referência. André, né? O André. Tu investigou minha vida direitinho. Só um pouquinho. A gente tem que saber, né, galera? Mas continua. E minha mãe faleceu em 2011, em abril de 2011. Eu digo que o maior legado que eles deixaram para mim e para os meus irmãos foi o estilo de vida que eles deixaram para a gente, que é um estilo de vida por princípios bíblicos. Então, eles nos ensinaram a amar a Deus, a crer e amar a Deus.
E isso faz toda a diferença. E com certeza a dona Sheila está lá no céu, do lado do Papai do Céu, rindo e comemorando, porque tu tá seguindo aí os passos, né? Tô. E não há nada mais gostoso, mais digno de que você seguir os passos que os seus pais, seus papai da terra deixam para você, que eles estão aqui cumprindo um papel, e bom saber que seu pai e sua mãe te guiaram tão bem, cara. Cara, e eles são as pessoas que mais nos amam, né, Aderbal? É verdade. Eu acho que toda pessoa, quando vai chegando ali na adolescência, início da juventude, passa por aquela crise de querer agradar mais aos amigos do que aos pais, do que à família. Né? E assim, eu tento sempre dizer, e carrego isso comigo, que, cara, as pessoas que mais nos amam, quem mais quer que a gente dê certo são nossos pais. É verdade. Né? Toda a dedicação que eles tiveram, às vezes a gente vai crescendo e a gente não tem noção, enquanto a gente não tem filho, a gente não tem noção do que os nossos pais fizeram por nós, até que a gente faz pelos nossos filhos. Não tem ninguém que quer mais que você vá bem na vida do que seus pais. Então, e você falou uma coisa muito linda, porque quando você se torna pai, você deixa de sonhar com você mesmo para viver o sonho dos seus filhos. Isso é muito bacana. E mais quando a pessoa alcança, que é o seu caso, formado em direito, cristão. Agora, me disseram que você é ruim de bola, mas inventa de jogar futevôlei, joga xadrez, joga futebol, é um atleta. Rapaz, jogo futebol. Já joguei mais, Qual já posição? joguei mais. Cara, eu era volante. Eu cheguei a ser atleta profissional aqui em Brasília. Fiquei lá sabendo, no jogou no início dos Gama? anos 2000. Joguei no CFZ. Quando o Zico trouxe o CFZ pra cá, joguei contra o Gama muitas vezes. Que Joguei legal. contra o Gama muitas vezes. Eu te errei aqui na cola. Já jogou no time do Gama. Amigo Joguei no CFZ, larguei o futebol com 20 anos e aí joguei muito campeonato amador aqui, ainda jogo. E agora caí na bobagem de me inscrever num campeonato adulto. Rapaz, eu não aguento mais não, tô velho. Meu Deus. Mas Você joga. com 30 e pouco tá velho. Imagina eu com 50, eu não consigo mais subir a escada. Depois da Covid, cara, para subir aquela escada ali é canseira. Mas ainda faz um esportezinho. Jogo meu futevoleizinho. Quando posso, agora tá difícil jogar porque não tem tempo. Não sobra, né? Mas quando dá eu jogo e gosto muito de jogar xadrez, cara. E truco, aí não tem truco, mas Aqui eu gosto não muito tem de jogar truco, mas faltou mais uma cola. Eu gosto de gritar no ouvido dos outros. É bom, né? Bom demais, extravasa. É. Eu não sei jogar. Quando eu vou jogar, eu boto a colinha aqui para saber qual o valor das cartas. Mas gritar, subir na mesa, ainda falo alto. Pois cara, esse vozeirão. Bato na mesa e faço barulho. Eu não jogo nada. Xadrez eu também gosto, mas eu sou um cara que eu sou meio impaciente. Para você ver, eu jogo baralho, buraco no celular, mas eu jogo contra os robôs, porque é mais rápido. Eu não tenho paciência ficar esperando o outro jogar. Agora, você me falou muito bem. E aí, não sobrou tempo. Não está sobrando tempo. E você está preparado? E a esposa, os filhos, já estão cientes que você vai dividir a vida de paizão com a vida de político? Porque é uma empreitada. Você já participou uma vez das eleições. Participei, Aderbal. Em 2018 eu fui candidato pela primeira vez. Fui candidato a deputado federal numa campanha que teve basicamente o apoio orgânico de pessoas que acreditavam na nossa causa. Porque sabia que você não gastou nada, chegou a quase 13 mil votos? Quase 12 mil votos. Quase 12 mil votos. Quase 12 mil votos. A nossa campanha foi uma campanha muito barata. A gente conseguiu financiadores particulares que doaram 22 mil. Eu coloquei mais um pouco. A campanha toda custou 58 mil reais. Para federal? Para federal. Que isso, não gastou nada. Não gastei nada. O pessoal gasta milhões. Você vê aí. gastar 10 milhões. Eu vi boatos de ninguém gastar rios de dinheiro. O pessoal gasta rios de dinheiro. Mas, cara, quando a gente tem princípios... Perdão, gente. Isso nós estamos falando de gente normais. Ainda não começamos a falar dos petistas ladrões que gastam bilhões na campanha. Você tá de camisa vermelha aí falando eu não mal sou do PT. petista. Eu recebi aqui a Rebeca Magalhães, um beijo, Rebeca, que é uma influencer que cuida de estilo, e eu falava para ela que eu não usava vermelho, para não dar intimidade ao petista. Ela falou, não, o vermelho é bonito, significa amor, significa não sei o quê, o sangue, use o vermelho. Aí eu tô aqui seguindo os conselhos da Rebeca Magalhães. Beijo para você, Rebeca. Rebeca. Petista aqui, eu não vou me mentir. Atrás dos ideais, dos bons costumes, do que é certo, eu tive sarampo uma vez. Quando adolescente, cheguei a fazer campanha e votar em partidos de esquerda. Mas, graças a Deus, sarampo, catapora, galera, só dá uma vez. Tô curado. E foi isso, cara. E assim, o brasileiro, o cidadão brasileiro, ele tem princípios e valores que são muito caros para ele, dos quais ele não quer abrir mão. Ele não quer abrir mão da família dele, Nunca. ele não quer abrir mão do respeito
dos filhos para com os pais, dos Da pais fé. para com os filhos. Ele não quer abrir mão da fé, ele não quer abrir mão do trabalho, da dignidade do trabalho para levar sustento para casa, ele não quer ser escravizado por governo nenhum. Verdade. Então, a gente levou essas bandeiras e se tornou a voz de muita gente. Legal. E numa campanha orgânica como essa, não tinha um cabo eleitoral pago na rua, Aderbal. Cara, que loucura, Você sabe hein? o que é você fazer uma campanha sem nenhum cabo eleitoral pago? Eu não tinha nenhum. Bacana. Ninguém. Que Foi bacana. só com pessoas que acreditaram nisso. A gente tinha uma lista de multiplicadores de votos cadastrados, todos voluntários, sem receber nada. E esses multiplicadores de voto, que à época eram 178, se transformaram em quase 12 mil votos na Nossa, urna. que bacana. Foi uma grande Lindo, vitória. é muito bonito, É. é muito bonito. E o que é que eu percebi, cara? Que se eu tivesse ficado mais conhecido, eu teria mais voto. Porque Com o brasileiro quer isso. O eleitor do Distrito Federal, ele quer pessoas honestas, quer pessoas decentes, quer pessoas que tenham profissão, que não dependam da política para viver. É Quer verdade. pessoas que vejam a política como um instrumento para servir a população e não para se servir dela. Então, se eu tivesse tido os meios para que essas ideias, esses princípios, esses valores e o meu nome ficasse mais conhecido, eu certamente teria mais voto. Como terei agora em 2018 na candidatura a deputado distrital. Então, foi um trabalho muito legal. A gente está repetindo esse processo. O nosso modelo de campanha foi muito instintivo, porque eu não sabia o que fazer. O que aconteceu? Eu não aguentava mais o PT. Era 2016. Impeachment da Dilma, os caras tinham destruído a nossa economia, a gente estava com o petrolão sendo esfregado na nossa cara todo dia. Todo dia. O maior verdade. escândalo de corrupção da história do mundo ocidental foi o petrolão. Os caras assaltaram a nação brasileira, faliram centenas de empresas, milhares de empresas ao redor do Brasil e, para completar, eles estavam destruindo os nossos valores. Eles atacam a nossa fé, atacam as nossas crianças, atacam o casamento, querem destruir tudo que a gente acredita. Principalmente a família, né? Principalmente a família. Eu brinco que todo dia é um poste fazendo xixi num cachorro. É Você olha assim e você fala, cara, não é possível, tá tudo errado. Eles são, verdade. se tem uma troca de tiros de bandido com a polícia, eles ficam do lado do bandido. Torcendo pra polícia morrer. Torcendo para a polícia morrer. Esse pessoal dos direitos humanos, eles prestam assistência aos criminosos, ao invés de olhar a família das vítimas. Então tem um assassinato. Logo aparece alguém dos direitos humanos para defender o assassino. Verdade. Ninguém tá nem aí para a viúva ou para o viúvo, para os filhos que perderam o seu pai. Ninguém tá nem aí para isso. Então, esse sentimento de indignação foi o que me moveu e eu falei, não, chega, eu vou ser candidato. Ao invés de ficar só reclamando, eu vou ser candidato. E só tem um jeito de mudar, né, Tiagão? É pela política. É pela política. Não tem outro. Passa pela política, claro. verdade. A política define as nossas leis, define o que é, para onde vai o dinheiro que arrecada. O brasileiro trabalha 6 meses por ano para pagar o governo. É. E quem define para onde vai esse dinheiro? Os políticos. Com certeza. Então a gente tem que escolher bem. Então, cara, eu não sabia muito o que fazer, nunca tinha feito uma campanha. Falei, você quer saber? Eu vou abrir rede social, que eu não tinha. Uhum. Comecei a gravar vídeo dizendo que eu acreditava e aquilo começou a crescer. Eu falei, rapaz, velho. Bacana. E fiz uma lista, peguei meu telefone e anotei o nome e o telefone das 500 pessoas mais próximas de mim. Anotei com caneta mesmo. Tinha na agenda telefônica, mas eu anotei para eu poder Fez riscar. a lista igual. Eu também sou assim. Sou da época do papelzinho da caneta. E aí eu pedia para tomar um café com essas pessoas, dizia o que eu acreditava. Falava, ó, eu quero ser uma voz conservadora, uma voz a favor da família, uma voz a dizer que as crianças têm que ser preservadas, não podem ser erotizadas, não podem ser sexualizadas precocemente. Não existe esse negócio de banheiro unissex em escola, não claro, existe, claro. sabe, ideologia de gênero. Esse negócio isso é uma perversidade fazer isso com as nossas crianças. É verdade. Eu quero facilitar a vida de quem gera emprego e renda e eu quero fiscalizar o poder executivo. Então, É um eram dos os 3 principais pilares. que ninguém faz. Ninguém faz. Fiscalizar, né, Ninguém irmão? faz. Eles trocam cargos ali, né? Aquele verdade. jogo de troca do executivo com o legislativo, e aí o legislativo fecha os olhos e não fiscaliza mais Passa nada. por cima de tudo. E eu perguntava assim: você me ajuda? Ah, E quando a pessoa falava assim, eu te ajudo, como que eu posso te ajudar? Rapaz, eu nunca tinha feito uma campanha, eu falava sabia nem por onde "Pô, começar." sei lá, ganha voto para mim, preciso que você multiplique voto para mim. É. Você pode multiplicar? Quando a pessoa falava posso, eu falava então vou te cadastrar na minha lista de multiplicadores. legal. E foi assim que a gente avançou. Nós tínhamos Aí você mandava um 178 material para eles divulgavam nas redes deles e ia fazendo aquela corrente. e a coisa foi andando. A Legal. meta de cada um era 10 votos, eu só tinha 178, pensei, vou ter no máximo 3 mil votos. Pô, virou Foram 12 quase 12 mil. E agora, Aderbal, a gente está conversando aqui, já são mais de 600 multiplicadores de votos hein? dispostos a 601. divulgar esses valores. Obrigado, obrigado. Tamo junto. 609, porque o número exato é 608, agora é 609. Então pronto. E assim nós fomos e assim nós vamos de novo. Então Bacana. imagina, se nós estamos com mais de 3 vezes o tamanho, a tendência é que a nossa candidatura, quando começar lá no dia 16 de agosto, Fato, né? seja muito competitiva. Nós vamos ganhar desses tubarões. Eles têm muito recurso, com eles têm certeza. fundo partidário, fundo eleitoral, eles têm muito recurso financeiro, mas nós temos pessoas. E as pessoas sempre serão mais importantes do que o dinheiro. Tá na Constituição, galera.
O poder emana do povo. E meu ilustre Ulisses Guimarães falava uma coisa muito interessante. Só tem uma coisa que o político tem medo, e é do povo. Então, seu voto tem força, seu título é uma arma, mas eu quero voltar lá atrás, quando eu perguntei para ele a respeito da família, que está preparada para dividir ele, e ele começou já dando uma introdução maravilhosa no que nós vamos falar Até aqui. esqueci que a pergunta era essa. Mas não tem problema, meu irmão. Aqui quem manda é você. Você vai me responder e eu gosto de jogar basquete. É de 2 em 2. Eu vou Vai fazer lá. de 2 em 2 perguntas. Aí você me dá essa Vou pontuação. anotar aqui para não como esquecer. é que tá, se a família está preparada para te dividir com a política, é uma das perguntas. E a outra é só uma colocação, não é uma pergunta. Você colocou muito bem que nós somos saqueados. E eu vi uma matéria dizendo que nós fomos roubados de um jeito que qualquer outro país do mundo teria quebrado. E o que você acha disso? O Brasil ainda é um país muito rico? Tá. Cara, começando pela família, a situação é a seguinte. Na primeira vez, então, que eu fui candidato, lembrei porque que eu acabei falando disso. Relaxa, vamos embora. Meu segundo filho, o Felipe, tinha nascido em outubro de 2015. Nossa, bebezinho, cara. E o então ministro da Educação do governo petista de Dilma Rousseff tinha voltado com aquela história de kit gay nas escolas. Nossa, aí isso aí foi a gota d'água. Aí eu falei, aí não o dá. tal do não, eu chamo um cara de ladrão. Haddad. Haddad, eu próprio. Depois foi candidato à presidência da República e graças a Deus foi vencido nas urnas pelo Outro poste Bolsonaro. que ia só nos complicar mais. E aí conversei com a minha esposa, falei, Rê, vou ser candidato, vou precisar fazer isso, vou ter pouco tempo, etc. A nossa dinâmica de pré-campanha vai ser essa, a nossa dinâmica de campanha vai ser aquela. Os meninos eram muito pequenos, a diferença entre eles é só de 1 ano e 7 meses, né? Legal. Então, quando a campanha chegou em 2018, eu tinha 3 panfleteiros, os mais dedicados eram eles 3. Que bacana. E, cara, é legal, assim, porque a criança, ela cativa o coração das pessoas, né? Quando você pega um menininho, o Felipe tinha 2 anos, ia fazer 3 ainda. Bota a camisetinha, dá uns papel na mão dele, quem é que não pega? Exato. Bacana. E agora, de novo, agora para 2022, agora eu tive que conversar com ele, explicar, olha, papai vai ter pouco tempo, vai ter um período que vocês vão encontrar muito pouco papai vai sair cedo de casa, vai voltar muito tarde e tal, mas é por isso, vou sair, você tá dormindo, vou chegar, você tá dormindo. É isso, vou dar um beijinho, mas eu tô aqui. E expliquei a importância do que a gente está fazendo para eles. Porque se a gente não se dispuser agora, se a nossa geração não se dispuser agora a preservar o Brasil para as próximas gerações, eles vão ter que ter uma luta que vai precisar derramar muito sangue, como os nossos irmãos venezuelanos estão tendo que enfrentar. A Argentina vai pelo mesmo caminho, o Chile vai pelo mesmo caminho, a Colômbia vai pelo mesmo caminho. Então o Brasil hoje é um farol de liberdade, o Brasil é um farol hoje... É um ponto de resistência, um ponto de resistência a esse marxismo cultural, a esse socialismo que vem se entranhando na nossa cultura. E o Brasil tem resistido e nós precisamos nos expor e dizer que nós vamos entregar um país melhor para os nossos filhos, que nós vamos resistir a isso por eles. Então eu expliquei isso, falei, olha, papai está indo, é por vocês, mas passada a eleição... A nossa vida, nós vamos vencer a eleição, a nossa vida vai mudar um pouquinho, porque o papai vai ter que largar o escritório durante um tempo, eu não sei quanto tempo vai ser, mas no final vai ter valido a pena. Com certeza. E, cara, como é que eu enxergo o Brasil? Isso. O Brasil é um país riquíssimo e que hoje está em boas mãos. O Brasil não quebrou, porque o Brasil tem um povo trabalhador, tem riquezas naturais que são espetaculares. Né? Então, o nosso agro sustentou o PIB do Brasil e agora a gente tem um ministro da Economia que está fazendo um trabalho espetacular. Todos os ministros, né? Já que a gente vai só tocar em nome de ministros, cara, Tereza Cristina, o que está no governo de São Paulo concorrendo, que é o da... Tarcísio, cara, e por aí vai. Só teve um que se afundou, dois que se afundou, Vamos falar também... Mandetta e Moro, que decepção, né, velho? Decepção. Você viu, cara? Decepção. Coitado do Moro, agora vai subir no palanque do Lula. Imagina isso. Agora, bicho, sabe o que eu acho fantástico? Eu falei aqui com um irmão da Michele Bolsonaro, Eduardo Torres. Um abraço, Eduardo. Que o Bolsonaro é um bruxo. Porque tudo que ele faz dá certo. Não, e quem se levanta contra ele se dá mal e ele sai maior. 2 meses de governo.
estava Moro e Bolsonaro saindo do palácio, veio uma senhora para eles assinarem lá um autógrafo, Bolsonaro assinou, passa pro Moro. Aí o Moro vai e assina, devolve pro Bolsonaro. Aí o Bolsonaro vai ler, Lula Lula livre! E agora tá aí, Moro junto com Lula. Cara, não é um bruxo? Sabe das coisas, né? Sabe demais, cara. Agora, fantástico. Cara, como é que eu vejo assim? Imagina que Bolsonaro enfrentou uma epidemia e uma guerra. A guerra ainda está acontecendo, né? A Rússia continua em guerra com a Ucrânia, o que afeta a economia global de maneira severa e nefasta. Não, e não é só contra a Ucrânia, porque ele acabou de proibir o transporte de gás para a Europa, os europeus lá, Paris mesmo, os caras estão proibidos de ligar o ar-condicionado em pleno verão. Então, tá um trem grave. Cara, isso aí pode ter problemas graves no inverno também, porque imagina, porque no verão você não consegue resfriar, mas imagina no inverno que você não consegue. Morre gente congelada. Vai morrer gente congelada, exatamente, de frio. Então, assim, o governo Bolsonaro enfrentou tudo isso e a nossa economia continua a melhorar. É verdade. Então o Brasil gera emprego. Você falou errado, desculpa. Eu tenho que ficar cortando o cara. Diz aí. Falou. O Brasil tá despiorando, cara. Tá despiorando, é verdade. Tá despiorando. O Brasil continua a despiorar. Esses esquerdopata, psicopata da vida. E as manchetes são assim, o Brasil gera 300 mil empregos no mês de junho, mas tem que ter um mas. O ano passado, aí começa a fazer as conjecturas loucas, sem fundamento. Você lembrou bem. Cara, então a gente tá crescendo, graças PIB crescendo, economia indo bem, graças a Deus. E, cara, a gente vê que o povo enxerga as coisas a despeito da mídia. Então, a gente tem aí as maiores ou as mais tradicionais redes de televisão e rádio massacrando o governo Bolsonaro. Aí a gente pega as pessoas que se levantaram contra ele. João Dória se retirou da vida pública. Né? Witzel, sem chance de ganhar no Rio de Janeiro. Sérgio Moro. Passando uma vergonha atrás da outra. Mandetta, sumiu, ninguém sabe quem é. Cara. Eu gostava tanto daquele cara, falou umas duas baboseiras, era candidato, agora já não é mais. Os caras só estão se afundando. Mas, cara, sabe o que eu acho? Eu falo isso desde o primeiro dia. Sabe o que é o bom da esquerda? A esquerda tem três coisas. Ele mente muito bem. Não tem ninguém que mente melhor que a esquerda. Não. Sabe fazer uma oposição porque faz barulho. Junta 2 petistas, faz barulho de 1000 cara que não é da esquerda. E o principal, você larga ele sozinho, ele dá tiro no pé, um atrás do outro. Você vê os artistas aí que estão sedentos com a falta da Lei Rouanet, que vai para shows, fala mal do presidente e são xingados pelo público. Foi aquele do Titãs que eu adorava, aquele Mané também, foi Ivete Sangalo, e por aí vai. O cara sobe no palco, começa a falar besteira, porque era muito fácil. Porque a Lei Rouanet, eu lembro quando ela foi criada, era para incentivar o artista de pequeno porte. E para baratear o custo do ingresso. Já que você tem um custo pequeno de produção, você vai diminuir o preço do ingresso. Os caras não, pegavam bilhões e o convite era caríssimo. Caríssimo. Para financiar artistas consagrados que já tinham dinheiro, imagina. Então, perdeu completamente o propósito. A ausência desse recurso público, e é sempre bom lembrar, né, que a Lei Rouanet é a utilização de recursos públicos por privados, né, por artistas que são da iniciativa privada que deveriam agir por si mesmos. Então, quando a gente está falando de dinheiro público, é dinheiro de imposto. É o nosso dinheiro. Se me perguntasse se você está a fim de financiar o show do Caetano Veloso, nunca. Ele que se vire. Né? Não tem talento, não é famoso. Você está a fim de financiar o Gilberto Gil? Nunca, não quero. Agora tem um cara aqui que entra dentro dos ônibus e fica fazendo o povo rir há 30 anos em Brasília. Eu teria o maior prazer de pegar dinheiro e dar para esse cara. Porque esses caras fazem isso de graça dentro de um ônibus, o que ele não faria num palco com a estrutura? Não é isso, Thiago? Exatamente. E aí a Lei Rouanet secou. A teta acabou. A teta acabou e esse pessoal está revoltado. Mas olha que legal, o povo pensa por si próprio. É verdade. Eles não conseguem mais se criar. As redes sociais trouxeram uma liberdade para as pessoas de ver, de pesquisar por si mesmo, de saber, de ter a própria opinião. Porque a verdade é que até bem pouco tempo atrás tinha uma rede de televisão que dominava o pensamento. A Globo Lixo. O que a rede Ele Globo não pode Lixo, falar, mas eu falo. O que a Globo Lixo dizia... Ninguém discutia. Era uma verdade absoluta. Verdade. E agora vai lá o Bonner e fala,
E as pessoas pensam assim, não é bem assim, não. Ah, o Bolsonaro falou não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. O cara entra na rede social do Bolsonaro e vê o discurso, fala, não falou nada disso. Falou nada disso. Foi o exato oposto, porque na maioria das vezes é assim. Eles tiram um trecho do contexto, uma frase para dizer que foi, olha que absurdo o presidente falou isso. Aí quando você assiste o que o presidente falou, não foi nada daquilo. Nada a ver. Era o contrário do que a Globo Lixo está tentando dizer para a população. Então, eu queria até deixar, nem sei se posso, mas eu queria fazer um pedido a você que nos assiste. Tire a sua televisão da Rede Globo. Não dê audiência para esses caras, são mentirosos, não servem para nada, é desinformação o que eles praticam. Assista outros meios de comunicação, assiste aqui o 7x7 Podcast, dá moral pro Aderbal. Por favor. Gente, hoje tem um monte de mídia independente produzindo conteúdo de qualidade, conteúdo verdadeiro, conteúdo que vai na fonte primária. Exato. Né? Que você não fica sabendo por terceiros daquilo que pode ter acontecido, as pessoas entrevistam o cara lá. E o cara fala na cara. Exatamente. Aqui não tem corte. Quando a gente começou a ter o bate-papo, galera, eu falei para ele, aqui não tem corte, o que você falar tá indo pro ar, meu irmão. E eu aqui sou o seguinte, eu não tenho rabo preso com ninguém, e o Manzoni já provou também que não tem. Esse bate-papo aqui, o que ele está falando é o que ele sente, é o que ele acha, é o que ele está vendo. É o que eu acredito. De um país, é o que ele tá acreditando, é o que ele acredita. Então faça a mesma coisa, tire suas próprias conclusões. Ah, mas o papinho aí está muito bonitinho, a Aderbal brinca, ri, ele brinca. Então vá lá, dê um Google. Na página do Google, você vai encontrar o Manzoni, que vai te jogar para o Instagram, para o Facebook, para o site dele. Vai lá. Acabou de falar aqui, galera, responde, ele responde. Então, você tá com alguma dúvida? Meu irmão, você falou lá no podcast que vermelho era azul, que azul era vermelho, e não tá certo. Ele vai te responder, ele vai te mostrar a opinião dele. Porque aqui ninguém tá pedindo para você, galera, ser arrisco o que eu penso, o que ele pensa. A gente está tentando te induzir a pensar, a estudar. Simplesmente assim. A pergunta que eu queria fazer para você é a seguinte. Diz aí. A diferença entre a direita e a esquerda, então, é a mentira? Uma delas. São várias. São várias, né, Uma irmão? delas é a mentira. Eu até gravei um vídeo sobre isso, tá lá na rede social. Não cheguei, não bisbilhotei essa parte. O vídeo é Bolsonaro e a verdade. Porque as campanhas da esquerda e o que eles pregam, o que eles dizem é até bonitinho, mas é tudo mentira. É verdade. É tudo mentira. Então, a gente tem um presidente, um ex-presidente, ex-presidiário, candidato à presidência da República hoje, que fala que tirou 40 milhões de crianças da pobreza no Brasil. O Brasil não tinha nem 40 milhões de crianças. É verdade. Sabe? Não, e ele falava isso rindo, cara. Lá fora, mentira. queimando o país. Sabe aí fala que é o pai dos pobres. Cara, o pobre continua pobre. Eu queria ver um que ele tirou da pobreza. Acabou o governo PT, acabou o governo Dilma e o pobre continuava pobre. Essa que é a verdade. E o Brasil, não obstante seja um país rico, continuava com a sua população pobre. Sabe quem fica rico em governo de esquerda? O governo. Os governantes, verdade. O partido. É assim em Cuba com a família Castro. É assim na Venezuela com Chávez e Maduro. É assim na Argentina com a família Kirchner. Vai ser assim agora na Colômbia. Porque o pensamento socialista é assim. A população fica pobre e o partido, os governantes enriquecem. Então é tudo mentira. E de outro lado vocês têm pessoas dizendo a verdade. Você pode até discordar. Mas a pessoa está dizendo a verdade, você sabe o que ela pensa. Então, quando eu vejo, por exemplo, eu admiro o Paulo Guedes. Quando eu vejo Paulo Guedes falando, o que o cara fala é a verdade. Ele vai falar a verdade. Não quer agradar ninguém, né, velho? Quer agradar ninguém. O dia que ele falou assim, eu vou ter que soltar o câmbio e vai ficar mais difícil de ir pra Disney. Chegou e falou, meu irmão, vai ficar difícil do brasileiro ir pra Disney. Claro. Porque eu preciso disso, porque a nossa economia precisa disso. Agora, na hora que precisou subir os juros, antes do resto do mundo, ele falou, eu vou subir os juros. Vai contrair um pouquinho, vai apertar um pouquinho, mas eu preciso segurar a inflação. A Argentina agora não subiu, agora está tendo que subir os juros para 60%. Para poder tentar segurar. Está faltando combustível, está faltando alimento nas gôndolas dos supermercados. É verdade. Então, assim, de um lado você tem a mentira, a esquerda, do outro lado você tem a verdade. Você pode escolher, tá aí. Agora, simples assim, eu tenho uma escolha na vida. Eu sempre vou escolher a verdade. A verdade vai ser sempre melhor do que a mentira. Você pode até não gostar do que o cara tá te falando, mas se é a verdade, é a verdade. O fantástico você falar nisso, que a gente conversar com gente inteligente é bom. Cada frase que ele fala, eu vou viajando aqui e eu não tenho papo na língua, eu vou falando. O fato é o seguinte, quando você falou de Disney, Paulo Guedes, era outro visionário, porque a Disney hoje está lá
ensinando ideologia de gênero para as crianças. Então é bom mesmo você não ir para Disney. Aliás, não vá. Não vá. Evite que os seus filhos estejam naquele lugar. Aquele lugar é nocivo para os seus filhos. Aquele lugar vai querer erotizar precocemente os seus filhos, ensinar os seus filhos a serem homossexuais. E aqui não há nada contra o homossexual. Claro. Há contra perverter as nossas crianças, sexualizando-as precocemente e se utilizando da ingenuidade delas. Porque o que acontece, Aderbal, na minha opinião? Rapaz, a criança foi educada pelos pais, cresceu, chegou lá na idade adulta, ela decidiu fazer sexo de um jeito diferente do que é natural. É isso que aí. O natural a criança nasce com um sexo, mulher, é claro. E é atraído naturalmente pelos hormônios pelo outro sexo. É assim que acontece. Isso é o normal, isso é biológico. Agora, tem gente que opta por uma outra escolha. Fica à vontade, não sou eu e nem o Estado e nem ninguém que vai decidir como cada um vive. Agora, querer fazer das nossas crianças, confundir a cabecinha delas, querer ensinar para elas que é normal um homem sentir atração por outro homem, uma mulher sentir atração por outra mulher. Não é normal. A ideologia de gênero não vai prevalecer e eu, no seu lugar, não levaria os filhos para Disney. Os meus não vão. Aliás, eu posso ir um pouquinho mais? Claro, deve. Eu cancelei a Netflix lá em casa. É mesmo? Porque todo desenho de criança tem uma pontinha de princípios que vão de encontro aos meus, ou seja, que são contrários aos meus, que se chocam com os nossos. Então eu falei, esse lixo não fica aqui na minha casa. Certíssimo. Cancelei. Assinei, sabe o que, Aderbal? Brasil Paralelo. Bacana, Brasil bom Paralelo. demais. Acompanho demais. Você demais. viu o documentário? Qual 1964? Espetacular. Não é? Aconselho que todo mundo entre lá, tá no Netflix, tá no YouTube. 1964. Cara, você vai saber a história do comunismo no Brasil. Cara, e chega a ser ridículo. Para duas pessoas como eu, para todas as pessoas como eu, que tem 2 neurônios, eu tenho 2 neurônios. Depois do Covid, um está sempre gripado, o outro com preguiça. Mas para qualquer um que tenha 2 neurônios e pensa, a hora que você assistir um Brasil Paralelo, esse documentário 1964, você vai ver com outros olhos. Cara, eu vi eu não esqueço daquilo. Perguntaram para um comunista brasileiro se houvesse uma guerra entre Brasil e Rússia, de que lado você ficaria? E o cara falou da Rússia, que é um país comunista. Olha que imbecil, um brasileiro defendendo um país comunista em solo brasileiro. Esse cara tem que ser preso. Mas é por isso que eles se revoltam que a gente usa a bandeira do Brasil. É verdade. É por isso que eles ficam com raiva, é porque a gente é brasileiro, a gente é patriota, a gente acredita no verde, amarelo, azul e branco, a gente fala que a nossa bandeira jamais será vermelha. Os caras enlouquecem, Aderbal. Não, e olha que coisa fantástica. Tá vendo? Me lembrou outra coisa. Eu tinha banda de rock, era moleque, uma vez eu estava fazendo o estúdio Jogo do Brasil. Você tem cara de roqueiro e voz de roqueiro. Eu era roqueiro, adorava rock and roll em Brasília. Aí, mano, o Brasil tinha perdido um jogo, o cara tava pisando na bandeira do Brasil. Qual do jogo? Eu fui lá e falei, meu irmão, não faça isso. Saí na porrada com o cara, porque eu já achava que você, bicho, é nossa pátria. É a nossa pátria. É a nossa nação, cara. Quando eu perguntei para ele de mentira, eu queria também ir pro outro lado. Diz aí. Antigamente, há mais ou menos uns 6 meses a um ano atrás, a esquerdopatia falava de tudo contra... A gente colocava um ponto. Isso é teoria da conspiração. Isso é Foro de São Paulo. Não existe. Teoria da conspiração. E aí me fez lembrar um detalhe, que eu vou ilustrar e depois eu quero ouvir sua opinião. A mentira, o cara tem que ter um HD. Eu costumo dizer, ele não pode ter só 2 neurônios igual a Aderbal. Ele tem que ter muitos neurônios e um HD, porque ele tem que sempre lembrar da mentira. Ele tem que estar sempre compactuando. Eu vi aquela magrela, feiosa, petista que é jornalista. Meu Deus, faltou o nome. Eu chamo ela de água de salsicha. Agora não vou lembrar. Amanda Klein, lembrei. Ideologia de gênero é teoria da conspiração. Não, ideologia de gênero, teoria da conspiração não existe. E hoje está aí aos 4 cantos do mundo. Então, o que você acha, principalmente... A ideologia de gênero você já falou que é totalmente contra. Mas a questão ela é mais... Porque para muita gente, falar de ideologia de gênero é dizer que está ensinando sexo para as crianças na escola. É mais do que isso. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Você chega ao ponto de dizer que a criança não tem sexo, que ela pode ser o que ela quer, que ela pode fazer o que ela quer. O que você acha disso? Pois é. Isso é nefasto para as nossas crianças e produz consequências diversas. Então, eu vou dar um exemplo de consequências. A ideologia de gênero está fazendo com que homens biológicos disputem provas esportivas com mulheres biológicas.
Né, cara? Então chega lá um cara que foi, por exemplo, Rodrigo, até 20 e poucos anos de idade, e ele vira Tiffany. E vira uma jogadora de vôlei. E ele vira o maior pontuador ou a maior pontuadora da Liga Nacional de Vôlei Feminino. Olha que covardia com as nossas mulheres. Com certeza. E cadê o feminismo para Pra defender? defender. Cadê? Essas agendas, elas são conflitantes entre si. As agendas esquerdistas, elas são conflitantes entre si. Aí você tem um homem biológico que se acha mulher, que é encarcerado lá nos Estados Unidos numa penitenciária feminina. E o que acontece? Ele engravida 2 detentas. Verdade. Isso quer dizer, olha o tipo de consequência que você está produzindo. Aí imagina banheiros unissex, porque a ideologia de gênero diz que não há diferença entre os sexos, né? Aí imagina um banheiro unissex e imagina um sujeito desse que engravidou as 2 detentas lá nos Estados Unidos entrando nesse banheiro com a sua esposa. Você gostaria? Eu não gostaria. Eu também não. Imagina o que vai acontecer no nosso tecido social. Não, já aconteceu aqui em Belo Horizonte de uma criança ser estuprada por um rapaz que se dizia que era trans, e aí tinha uma menininha lá... Se fosse sua filha. Imagina o tanto de pai que vai ser preso por conta desse tipo de coisa. Imagina quantos maridos vão ser presos. É muito mais sério, né? É muito sério, é muito sério. E chamar essas coisas de teoria da conspiração é uma covardia, é deslealdade, porque as pessoas sabem que não é teoria da conspiração. A Amanda sabe que não é teoria da conspiração. Aliás, eu adoro quando ela debate com o Roberto Mota na Jovem Pan, porque o Roberto Mota destrói ela. Nela, é um banho de fatos, porque essas teorias... elas não se sustentam diante dos fatos, sabe? Teve uma prova de natação lá nos Estados Unidos que o homem biológico venceu as mulheres, o homem trans venceu as mulheres com mais de meia piscina de vantagem. Covardia. É uma covardia. Tem o UFC numa luta, não sei se é o UFC, uma luta de vale tudo dessas aí, cara, foi um espancamento, porque a menina apanhou do homem biológico. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso tem consequências nefastas na sociedade de maneira geral. E olha só, homem e mulher são diferentes. Com certeza. Os homens e as mulheres nunca vão ser iguais. Essa doutrina a gente está falando, galera, não é de machismo e feminismo, não. Nós estamos falando de formação mesmo. O homem, ele pode ser o cara que nunca carregou um saco de pão, mas ele tem mais força que a mulher. É biológico. É a testosterona. É claro. Sabe? E assim... E a gente tem que parar com essa história de igualdade, porque o fato de nós sermos desiguais é bom. Ninguém nasce igual. Eu sou diferente de você. Claro. Sabe? A gente tem que parar... Eu sou mais bonito. Com esse negócio. Tem mais cabelo Tem também? Mais cabelo. A gente tem que parar com esse negócio de querer igualar tudo. É verdade. Então essas mentiras da esquerda, aliás, esse é um trabalho que todos nós devemos fazer. Nós devemos desmascarar cada uma delas diariamente. Diariamente, pacientemente, porque a nossa vitória nas urnas no dia 2 de outubro, a vitória de Jair Bolsonaro, depende disso. É claro. A gente precisa desmascarar essa galera. Quando o Lula fala que é presidente, a gente tem que dizer que ele é criminoso. É bandido, presidiário. Não é o presidente Lula. É o criminoso ex-presidiário Lula. A gente tem que chamar as coisas pelo nome. A gente tem. Ele foi inocentado. Não foi inocentado, não, é mentira. As condenações dele foram anuladas por um suposto vício de competência no órgão que julgou, na 13ª Vara de Curitiba. Mas não é que os crimes não aconteceram. É só que eles foram julgados, imagina isso. O cara teve tudo anulado porque, em tese, foram julgados por uma vara incompetente. É um absurdo. Então a gente tem o maior ladrão da história do Brasil solto concorrendo à presidência da República. Agora, o maior problema não é ele. É o pamonha que pensa em votar nele. É verdade. Sabe, você fala, cara, como é que pode um negócio desse? Louco, velho. Não, e eu costumo dizer, sabe, Thiago, que tem alguns aí que se vestem de vermelho, não é o meu caso, que tá ganhando para isso. Aquele cordão de puxa-saco lá, Gleice, Maria do Rosário, Jandira, não sei o quê, aqueles monstros da nossa sociedade que estão ali para destruir sua família, eles estão mamando e muito para fazer isso. Até aí, não vou dizer que é aceitável, mas é entendível, como diria o Magri, o nosso ministro antigamente, falava entendível. Mas você, que não lucra nada, não ganha dinheiro, não faz nada, apoiar um bandido. E você sabe o que eu acho mais feio, cara? Nós, como os cristãos, eu presto muita atenção. Gente dentro da igreja, como eu tenho dentro da nossa igreja católica, padres que apoiam o comunismo e apoiam esse partido de esquerdopata, de psicopata. Eu sou totalmente contra e faço
das suas as minhas palavras, viu, Thiago? A luta é diária e não é contra pessoas de carne e osso. Você não está brigando só com esse povinho. Você vê, petista 90% é maconheiro, é fraco, não aguenta um tapa. É pior que estelionatário. Estelionatário, você bate a mão, ele corre. Eu tive entrevistando um policial aqui, falou que é o criminoso mais fácil de lidar. Você chega a falar alto, ele se rende. Enquanto o traficante troca tiro, o assaltante, o bandido mete bala, o estelionatário. E o petista é um estelionatário. Ele está roubando o seu direito de pensar. Ele está querendo usar palavras bonitas para te doutrinar. Então, não acredite. Não acredite. E é mais do que isso, cara. Eles querem tirar todas as nossas liberdades. A essa doutrinação politicamente correta quer ceifar o nosso direito de dizer, quer ceifar o nosso direito de falar o que a gente pensa. É verdade. Sabe? Eles querem tirar as nossas liberdades nas redes sociais. O Lula já falou várias vezes que, se eleito, ele vai regular as redes sociais. Em outras palavras, ele está dizendo: eu quero o monopólio do pensamento. Se não pensar como eu, se discordar de mim, não pode falar. Não, e ele já fez isso, viu, galera, com a mídia convencional, porque ele comprou todo mundo, o povo só faz o que ele quer. Só faz o que ele quer. Agora, só que você, eu e mais uma meia dúzia, descobrimos as redes sociais. E agora ele quer segurar, quer travar. Agora eu vou discordar de você. Você falou pode eu, discordar. você e meia dúzia. Meia dúzia não. Meia dúzia não, nós somos uma maioria. 57 milhões votaram em Bolsonaro em 2018. Verdade. Então nós somos maioria, isso é importante, nós somos maioria. Não é porque a Globo está dizendo, a Globo Lixo está dizendo que é a maioria. Eles são minoria, nós precisamos falar. Nós precisamos expor. Você falou do comunismo. Você sabia que o comunismo, se você abrir lá o Manifesto Comunista, é contra a fé cristã? É verdade. Eles são abertamente contra a fé cristã. Eles são contra a vida. Eles são contra a família tradicional. Eles querem destruir tudo que a gente acredita. É por isso que eles são a favor do aborto e dizem que o aborto é uma questão de saúde pública. Isso é mentira. Mentira. O aborto não é uma questão de saúde pública. O aborto é uma questão de lógica, de racionalidade e principalmente de moral. Com certeza. Sabe, se a pessoa quer ter liberdade para fazer sexo, fica à vontade. Mas você tem que ter liberdade e responsabilidade. Com certeza. Se o seu ato sexual gerou uma criança, gerou uma vida, você não pode assassinar. Nunca. Você não pode. A partir do momento que tem lá um espermatozoidezinho, um óvulozinho, fecundou, já não é você que manda, não. Ali é uma vida. Acabou. E só tem uma pessoa que é dona de todas as vidas. É Deus. É Deus. Você não tem o direito de tocar em nada, em nada. Concordo plenamente. Tem que aceitar, não é? Concordo plenamente. E se não quiser criar, tem uma fila de famílias querendo adotar, fica à vontade, mas assassinar não. Eu conversando aqui com a Bia, eu assustei com o número. Eu achei que era 400 mil famílias, e não, é quase 1 milhão em todo o Brasil. Beira 1 milhão. Beira 1 milhão de casais que querem ter filhos e não conseguem. Aí acontece aquela barbaridade do Rio Grande do Sul. Eu recebi até aqui uma pessoa, sexta-feira, que nasceu de 6 meses. A criança já estava com 7 meses. Quer dizer, fizeram o parto, a cesárea e mataram a criança. Que absurdo. É um absurdo. Não é um entra absurdo. Na minha cabeça não entra, cara. Assassinato. A expressão que você usou é a expressão correta. Mataram a criança. Então, a gente tem que combater isso e a gente tem que mostrar, porque assim, fica muito bonitinho essa conversa, sabe, de transferência de renda, de pensar nos mais pobres. É mentira. O que eles querem é destruir os nossos princípios e os nossos valores para nos dominar. É verdade. E nós não podemos aceitar isso. Então, a gente tem que dizer a verdade sempre. Sempre. Então, a gente tem que chamar aborto do que é assassinato. A gente tem que honrar o casamento. Lula é ladrão. Lula é ladrão. Não é o nome certo. Claro. A gente tem que chamar as coisas pelo nome. Mas você sabe o que eu acho, Thiago? Há mais ou menos de uns 15 anos atrás, começaram com essa... que você não pode falar. Que você politicamente correto. Politicamente correto. Nossa, a minha mulher fala, você fala alto, você é grosso, você fala o que pensa, você não processa. E, cara, e Deus é tão bom, botou um presidente igual a mim na presidência. Eu não processo, meu irmão. Se eu tiver que falar que você é bonito, eu vou falar que você é bonito. Se eu tiver que falar que é feio, vai ser feio. Ponto. Ah, não, mas o politicamente correto você não pode. Você não pode fazer isso, não pode fazer... Aí nós criamos uma sociedade de crianças que não pode... Você não pode falar alto. Não pode rejeitar, não pode ser rejeitado, não pode colocar limite. Se você chama... Chega uma pessoa perto de você, uma mulher ou um homem, você chama de bonito, é bullying ou é assédio. Cara, limitou o ser humano. Você não pode chamar magra de bonita, porque senão você ofende as gordas, é gordofobia. Você não pode mais dizer que o fulano é magro e a fulana é magra, você tem
tem que dizer que é Magre. Cara, meu irmão, olha que coisa ridícula. Putz. Sério mesmo. Não, eu não posso mais chamar ele de flamenguista, porque daqui a pouco é discriminação. Cara, isso é tão ridículo. Cara. As pessoas, elas não têm nem conhecimento da língua portuguesa. Exato. Que é o seguinte, o que define o gênero do substantivo é o artigo que o precede. Então você tem o motorista. Não tem É masculino. É masculino. Né? Você tem... Não, o único gênero que nós temos, galera, é o gênero humano. O resto, como foi que o nosso amigo saudoso Olavo de Carvalho falava, o gênero é humano. O sexo é que é masculino e feminino. Que é feminino, tá? Então, vai estudar. Aliás, Olavo de Carvalho é um cara sensacional. Cara. E ele morreu, mas a obra dele continua aí. Você pode comprar, você pode adquirir os livros, você deve ler. Muito. Porque ali, na década de 80, ele já dizia o que a gente já está vivendo agora. Pois é. Tudo que Olavo de Carvalho falou que ia acontecer, está acontecendo. Sabe? A doutrinação nas escolas, essa mordaça da espiral do silêncio do politicamente correto, a perseguição aos conservadores, tudo que o cara falou que ia acontecer, está acontecendo. Está acontecendo. E a gente pode vencer e a gente vai vencer. Com certeza. Mas para que a gente vença, é preciso que a gente se liberte. E bote gente como meu amigo Thiago lá dentro. Obrigado. Olha, e vou falar uma coisa para você. Você deve estar ouvindo, mas Ederbal, vocês estão conversando aí sobre muitas coisas que nem é prerrogativa de um deputado distrital. É mesmo. Mas você está sabendo a opinião de um pré-candidato que vai estar lá dentro. E outra coisa, se você não sabe, aqui surgiu a lei da faixa de pedestres, que foi lançada dentro da Câmara Distrital e hoje está no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Então, o que ele vai discutir lá dentro da Câmara Distrital é espelho para o planeta. Então, esse papo que ele não é válido, já que ele não vai defender lá dentro lei do armamento, porque isso é da Câmara Federal, não vamos tocar no assunto? Vamos conversar? Sim, eu quero saber a opinião dele. Eu tenho certeza que você, que a minha audiência querida, também quer saber. Eu toquei aqui no nome da Bia Kisses para te fazer uma pergunta. Diz aí. É sua madrinha nessa nova empreitada? Foi ela que foi lá e vem aqui, meu amigo, vamos trabalhar? Cara, obrigado pela sua pergunta. Eu tenho o maior orgulho, me sinto extremamente honrado de ter sido convidado pela deputada Bia Kisses, a Bia, que hoje eu considero uma amiga e uma madrinha, para fazer parte do grupo de candidatos que ela vai apoiar para a Câmara Distrital agora em 2022. Então, eu recebi com muita honra o convite e até com alguma surpresa, para dizer a verdade, porque não tinha contato direto com ela e fui procurado para fazer parte do grupo conservador que ela está capitaneando aqui no Distrito Federal. De lá para cá, temos nos tornado amigos, os nossos princípios e valores são muito alinhados e eu tenho, hoje posso dizer com alegria que faço parte do grupo de Bia Kisses e é um grupo que nos próximos 12 a 16 anos vai fazer muita diferença aqui no Distrito Federal. Por favor, me inclua nele, hein? E você já está incluído. E você falou das pautas distritais e federais, isso é muito importante a gente abordar esse assunto. Com certeza. Há algumas funções do parlamentar que a população, de maneira geral, ignora. Ou desconhece, né? Desconhece, porque não tem paciência. Essa é que é a verdade. E a gente precisa saber que uma das principais funções do deputado distrital é fiscalizar o executivo. Sabe, a competência legislativa do deputado distrital ela é muito estreita, ela é muito pequena. Então tem algumas coisas que são muito importantes. Fiscalização do executivo. Por que o Distrito Federal tem tanto recurso disponível e chega tão pouco lá na ponta? Por que os nossos hospitais, você vai no Hospital do Gama, muito precário? Por que o Hospital de Taguatinga passa por tanta dificuldade? Por que as nossas UBS... dinheiro tem, irmão. Dinheiro tem. Por que não chega lá na ponta? É papel do deputado fiscalizar. Agora, por que a maioria não fiscaliza? Porque recebeu uma secretaria do governador, recebeu uma administração, colocou um monte de cabo eleitoral lá dentro, não vai poder fiscalizar, porque está pensando na próxima eleição. Aliás, não pode se queimar com... A reeleição, cara, é um dos piores elementos da nossa política. É verdade. Porque a partir do momento que o parlamentar ou o executivo ele tomou posse, ele para de pensar em servir a população com a verdade, com o que é melhor e pensa assim, como é que eu vou me reeleger? É verdade. E aí... ele acaba fazendo vista grossa para um monte de coisa que não pode fazer e deixa de fazer o que é certo. Então tem que fiscalizar esse compromisso. É um compromisso que eu assumi, não é de agora não, é desde 2018, desde a campanha de 2018. E o parlamentar aqui do Distrito Federal, ele vota 3 leis muito importantes, pouca gente conhece. Plano plurianual, que é o que o governo vai fazer nos próximos anos com o nosso dinheiro. Já estuda o orçamento
Ao longo dos anos. Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. A LDO. E a LOA, que é a Lei de Orçamento Anual. Tá. Essas então, três quer dizer que lei leis... tem, dinheiro tem, então falta gestão. Cara, a gestão é muito ruim. E o papel do parlamentar é fiscalizar. Certo. Tá, mas então o que eles ficam fazendo lá? Na maioria do tempo, fazendo leis inconstitucionais. Essa é que é a verdade. A nossa Câmara Legislativa produz um monte de lei inconstitucional por vício de iniciativa. A maioria das inconstitucionalidades é vício de iniciativa. Ou seja, era de iniciativa do GDF e os parlamentares deram início ao processo legislativo de maneira inadequada. Por que eles fazem isso? Para gerar fatos políticos. Porque eles sabem que a competência não é deles, mas se eles ficarem lá não fazendo nada, a população vai falar, uai, o que vocês estão fazendo aí? Se vocês não fiscalizam, se vocês, né? Eles têm que pelo menos mostrar alguma coisa. E aí ele pega a ideia que até é boa, que alguém na rua passou, que alguém chegou lá, quero uma lei para o dia do locutor. Aí eles botam aquilo no papel, levam um tempão discutindo e acabam indo para frente. E eu estou dando um exemplo até louvável, que o locutor das rádios, os locutores que levam companhia, que levam informação, merece. Não estou puxando a sardinha para o meu lado, não. Eu estou puxando a sardinha para uma rádio maravilhosa de Brasília. Eu quero saber de você até, Tiagão. Diz aí. Você conhece a Sucesso News FM? Conheço e apresentava, fazia parte da bancada de um programa lá. Brincadeira mesmo. Estou falando sério. Rapaz, nós tivemos o prazer de conversar aqui com o Raul Canal, que é o presidente dessa empresa, e essa rádio está tomando uma proporção em Brasília que eu não conhecia, confesso para você. Não para de crescer. Não para de crescer, é uma coisa impressionante. Se eu fosse você, agora, pega a câmera do seu celular, estou esperando, pegou? Aponte para o QR Code que aparece aí na tela e navegue aí na página. Cara, é muita informação. Tá aqui, ó, Thiago Manzoni não sabia que participava de uma bancada em um programa, porque o Raul Canal, ele está criando um jeito novo de comunicar, um jeito novo de informar. Começa sempre às 6 da manhã com o programa Plantão de Notícias com o Brunoso, com o meu amigo Francisco Coelho. Cara, a notícia... Meu amigo também. Posso mandar um abraço para ele? Claro, por favor. Chico, meu amigo, um abraço para você. Rapaz, que saudade que eu tô de você. Eu sinto falta de dividir aquela bancada contigo. Você é fera demais. Não é um abraço apertado, meu velho. E ó, Tiagão vai estar convidado a voltar, né? Deixa acabar essa questão de política. Ele vai estar lá sempre agora nem prestando conta. Depois de eleito, a gente vai chamar ele lá toda semana. Como é que tá aí? Que é outra pergunta que você já note aí, que eu quero saber como anda Brasília. Quero saber a sua opinião de como anda Brasília. E você, tá navegando já? Apontou aí a sua câmera pro QR Code que aparece na tela? Pois é, como eu estava te falando, 6 horas da manhã, programa maravilhoso, Plantão de Notícias. Você quer saber da política sem bandeira, sem mimimi? Celson Bianchi, sempre a partir das 8 até as 10. Depois, meio-dia, 1h, começa ali o Controversando. Cara, é muita informação com muita diversão. Se eu fosse você, não sintonizava outra. E olha como é fácil, 100.5 FM. E no final de semana, prestigie lá o nosso ilustre Raul Canal com o programa Pampa e Cerrado, sempre com muita poesia, com um assunto muito legal. Então, se eu fosse você, a partir de hoje, só sucesso. A rádio, que é um sucesso. Não é isso, irmão? É isso. Que bom, não sabia que você participava de programa. Participei com meu amigo Bruno Bob. Que legal, Participei cara. com Francisco Coelho. Participei com HCL Filho. HCL. E com Júlio César, meu amigo Júlio César. O Júlio tá lá até hoje. Tá lá até hoje. A maioria tá tendo... A quem eu chamava, todos chamávamos carinhosamente de Imperador. Júlio César. Eu acho que chamam até hoje. E, ó, galera, eu tava esquecendo, mas lá toda quinta-feira também tem o podcast 04, com o filho do Bolsonaro, Renan Bolsonaro. Legal. É toda quinta-feira, 04 Podcast. Acompanhe lá, beleza? Agora, meu irmão, diz aí. me responde, cara. Como é que anda Brasília? Como anda Brasília? Cara, Brasília pode melhorar muito, não pode não? Pode, cara. Brasília Merece. pode e Brasília merece melhorar. Aliás, sobre como anda Brasília, agora eu vou fazer o meu merchan. Demora, vai. Meu irmão, até tomar uma água, fica à vontade. Se você entrar em thiagomanzoni.com.br, tem um link no nosso site que é Como Anda a Sua Cidade, que a gente abriu para as pessoas poderem dizer como anda cada uma das regiões administrativas do Distrito Federal. E para nossa surpresa, ou nem tanto assim, porque a gente roda o Distrito Federal e a gente vê que Santa Maria tem mais ou menos as mesmas carências de Planaltina. Sobradinho tem mais ou menos as mesmas carências de Braslândia. E você vai andando e você vai vendo que é tudo muito parecido.
Falta saúde, é ruim demais. Com certeza. E aqui eu queria fazer, cara, não é por conta do servidor que está lá na ponta. Claro. Esse está se matando. Esse está trabalhando com o que tem, da forma que pode, estar sofrendo junto com o paciente. Do jeito que dá, né? Do jeito que dá. Mas falta gestão. Falta gestão, né? O transporte é muito ruim. As pessoas hoje têm uma sensação de insegurança, que é um negócio impressionante. As nossas mulheres, quando elas saem de casa cedo e ainda está escuro, o caminho de casa até a parada de ônibus é um suplício para elas. Deus, elas morrem de medo de serem assaltadas, de serem violentadas, de serem estupradas. É muito ruim você viver assim, né? E a nossa educação também pode melhorar, e pode melhorar muito, muito, muito mesmo. Então, as reclamações são as mesmas. E sabe o que me chama a atenção? É que desde que eu sou criança, o Aderbal, a primeira eleição que eu acompanhei assim, você vai lembrar, era Cristóvão versus Roriz em 1998. Lembro. Brasília estava dividida, o Distrito Federal estava dividido. Metade era azul, metade era vermelho. É verdade. Roriz contra Cristóvão. Os problemas que eles diziam que iam resolver naquela época existe até hoje. São os mesmos problemas dos quais a população reclama hoje, se queixa hoje. O que significa dizer que de 4 em 4 anos passam as mesmas pessoas dizendo que vão resolver os mesmos problemas. E não resolvem porque não é interesse ter boa gestão e não é interesse do político resolver os problemas. Você acha que eles guardam como moeda de troca para chegar na eleição e dizer que vai resolver? Eu tenho certeza absoluta. Cidadão percebe isso, o cidadão está com sede de verdade. As pessoas não aguentam mais. Por onde eu ando aqui no Distrito Federal, eu tenho essa impressão. As pessoas não aguentam mais. Quando você fala a verdade para elas, elas querem abraçar a verdade. E a verdade é libertadora. Com certeza. Diz o nosso presidente Bolsonaro, que está bem aqui. Acompanhando a gente. Nos acompanhando. Aliás, presidente Bolsonaro, obrigado por tudo que você fez aí nesse mandato. Nós estamos juntos, nós vamos ganhar de novo. Nós vamos ganhar de novo. E vai ser no primeiro turno. Eu sempre estou pregando aqui para todo mundo que nos acompanha. Vamos fazer uma economia? Topa economizar um dinheiro? Claro. Vamos economizar um dinheiro, galera? Lógico. Acabar com a eleição no primeiro turno. Não só para presidente. Presidente, eu tenho certeza. Nós vamos acabar com ela no primeiro turno. Agora, não é no clima que já ganhou não, viu, galera? Vamos trabalhar para isso. Vamos trabalhar para isso. É para governo, é para tudo. Deputado federal e distrital e senador acaba no primeiro turno. Agora, o presidente e o governador, se tiver o segundo turno, é uma despesa a mais, é um trabalho a mais. Então vamos aí, galera. Vamos estudar os nomes, vamos acabar com as eleições no primeiro turno. Para presidente, só existe um. O outro, se você cogitar em votar no outro, você, por favor, desligue aí. Não quero sua inscrição no meu canal, no nosso, que eu sou sócio com o Marcelo, não posso falar que é só meu. No nosso canal, não quero esquerdopata. Você pode se desfiliar aí e você que é de direita igual nós, por favor, se inscreva no canal Brasília na TV. Continua aí com o seu raciocínio, que estava muito bom. Eu tenho essa mania, me desculpe, viu? Não tem problema nenhum. Fazer a pessoa perder o raciocínio. Mas, por favor, continue. Então, cara, tendo agradecido Jair Messias Bolsonaro, nós vamos ganhar a eleição de novo. Nós temos, eu ia mencionando Bolsonaro e falando da verdade, porque ele fala muito de João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu acredito que a verdade é uma pessoa. Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, quando a verdade cresce, o reino de Deus avança, a sensação de liberdade e de libertação, ela vai se multiplicando. E isso está acontecendo no Brasil, e isso vai continuar acontecendo no Brasil e aqui no Distrito Federal. Então eu sinto que a população tem sede da verdade e tem sede de candidatos a distrital, por exemplo, que falem, cara, eu não consigo resolver o problema da saúde, mas eu consigo fiscalizar. Eu tenho compromisso de fiscalizar, eu tenho compromisso de ser a sua voz lá. As pessoas querem ouvir isso, sabe? Porque a gente precisa entender por que o dinheiro não chegou lá. Por que faltam os insumos mais básicos? Por que falta uma linha para dar ponto? Por que falta o remédio mais básico? Uma seringa, um algodão. Por que falta uma seringa, um algodão? É papel do deputado distrital fiscalizar e fazer melhorar. Então, e você já vai entrando aí, galera. www.tiagomanzoni.com.br. Como é que é o nome do bloco que tem lá? Brasília. Como anda a sua cidade? Como anda a sua cidade? Vou anotar que eu adorei. Vou até plagiar, depois vou fazer um bloco. Fica à vontade. Como anda? Adorei. Como anda a sua cidade? Você que é de Planaltina, Gama, Guará, onde você estiver, entra lá e fala, ó, a minha cidade anda assim, anda assado. Ajude. Ele está se colocando à disposição, como pré-candidato, e se eleito for, para fiscalizar. Eu falei no começo, repito, dinheiro tem. Lei que administra isso tem. Só está faltando gestão. Mas, se você não participar, ele não vai saber.
sei lá, no Guará tem um buraco, se lá no Guará, no postinho, não tem uma ambulância, se não tem uma seringa, um algodão, igual ele estava falando muito bem. Então, é o seu dever de cidadão ajudar pessoas como o Thiago a cuidar da nossa capital. Gostei, obrigado. Tamo junto, meu irmão. Como anda a sua cidade? Adorei, velho. Como anda a sua cidade, é isso. Cara, a gente tem tido muita participação, viu, Oderbal? As pessoas querem participar, as pessoas querem ser ouvidas, e é muito legal a gente ver, cara, como os problemas, eles são generalizados, assim. Você olha, você fala, cara, o Distrito Federal padece dos mesmos problemas. Porque às vezes a gente pensa assim, não, Águas Claras, o pessoal é mais classe média e tal, não tem os problemas. Cidade novinha, mais bonitinha. São absolutamente os mesmos. Verdade. Com um acréscimo apenas. O morador de Águas Claras fala assim, eu não aguento o trânsito e eu não tenho estacionamento. Então, assim, aqui foi desordenado e não sei o que e tal. É a diferença que tem para as demais. O resto, tudo igual. Basicamente. E o morador de Águas Claras reclama da saúde, reclama da educação, reclama da segurança, é muito parecido. Então, cara, a gente merece mais e a gente vai fazer isso. Agora, só dando um passo a mais, porque aqui eu queria fazer... Não, fique à vontade, eu acho que é meu importante. Você irmão. perguntou assim, como anda Brasília? Uhum. Nos últimos 4 anos, muito melhor do que nos outros 8. Amém, concordo. Então, a gente teve 4 anos de Agnello. Pô, socorro. 4 anos de Hollenberg. Cara, o Hollenberg... Desgoverno. Um desgoverno. Caiu o eixão. E ele não conseguiu botar pra cima de novo no mandato dele. Era um negócio inacreditável. Você fala, não é possível. Ficou 2 anos aquele buraco lá. O buraco do Tatu, não é o buraco do Tatu, não. É chegando ali no plano, na rodoviária, caiu um viaduto. Foram 2 anos fechado. Na região central de Brasília. Cartão postal. Não era um negócio escondido lá, não sei. Cara, era na região central da capital da República. Desculpa, estou arrumando a casa. É porque o esquerdista é assim, ele faz uma reunião para marcar outra reunião. Aí na outra reunião ele cria uma comissão e essa comissão é que vai decidir. Aí a comissão outra reunião pra decidir. E não decide nada nunca. Então a gente teve 8 anos que não acontecia nada. Aí o governo Ibanez foi maravilhoso. Não foi maravilhoso não, mas foi melhor do que os 8 anos imediatamente anteriores. Alguma coisa está acontecendo. Ibanez errou, Ibanez acertou, Ibanez decidiu. A gente teve poder executivo nos últimos 4 anos. Na minha opinião, aqui vai uma crítica a ele e aos deputados distritais. Faltou fiscalização. Faltou fiscalização para a gente saber se foi tudo feito da maneira correta na alocação de recursos para os hospitais de campanha. Faltou fiscalização. Aquela CPI da Covid... Não teve CPI, não. Não teve porque o Daniel Donizete tirou a assinatura dele, né? Não, a CPI foi CPI do circo. Não, você tá falando aqui de Brasília. Perdão, desculpa. Porque do Congresso lá não foi CPI. Lá foi um circo. Você tá falando aqui de Brasília. Então, aqui, porque houve umas denúncias graves que mereciam investigação, porque a população precisa saber. O que aconteceu? Porque é nosso dinheiro, sabe? A gente paga imposto demais, Aderbal, para não saber o que aconteceu. Então, assim, a gente precisava disso. É papel do parlamentar, é papel do deputado distrital fazer isso. Agora, não aquela palhaçada lá do Senado Federal, sabe? Você falou muito bem, e eu lembro porque ali, rapidinho, deixa eu só... Claro. Porque parece assim, tinha que ter CPI aqui e lá não. É porque é o seguinte, lá era perseguição política. Pra derrubar o presidente. Lá não era uma CPI séria para saber o que foi feito. Até porque a alocação dos recursos não foi feita pelo Poder Executivo, pela União Federal. Foi feito pelos executivos estaduais. Então o Supremo mandou ao Executivo, à União, ao Executivo Federal, entrega o dinheiro lá que os prefeitos e os governadores vão gerir. Então a gestão foi dos prefeitos e dos governadores. E o que aquela CPI fez? Aquela CPI lá do Senado Federal? Um circo. Essa é que é a verdade. E foi um circo. O presidente chamou um presidente da CPI, o Omar Aziz, chamou o nosso presidente no meio de uma CPI de motoqueiro. Ele é um motoqueiro. Cara, o que o cara... Que coisa ridícula. E o que era para ser uma ofensa, na verdade, um elogio para ele. Tem motociata aí no Brasil inteiro, onde ele vai, tem motociata. Unindo o povo. E vai ser no primeiro turno. Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno. Vai ser no primeiro turno. Eu só queria fazer um adendo quando a gente estava conversando a respeito dessa questão que você colocou muito bem. O Bolsonaro, ele, na minha opinião, ele não é uma pessoa. O Bolsonaro, ele é um sinônimo de um grito. O Bolsonaro é um sentimento, sabe? Todos nós que estamos com um grito na garganta, chega de corrupção, chega de bandidagem, chega... Aí vem o louco,
Cara, e por incrível que pareça, tem que partilhar contigo esse detalhe. Eu não sei como é que vai ser o seu número. Você é do PL? Eu sou do PL. Vai vir 22 da frente. Eu não posso falar o número completo ainda, mas eu vou voltar aqui só para falar para você. Mas só para lembrar você, como ele é do PL, o partido começa com 22. Então todos os candidatos, por exemplo, o presidente da República vai ser 22. O senador vai ser 22 mais um número. Os distritais, os federais são 4 números. E os distritais são 5 números. Sempre começando com o número do partido, que é 22. Então já vai até gravando isso aí, que se você tiver na dúvida, você vote no partido. Vai lá e vote em todo mundo do mesmo partido. Eu não quero saber de você ir lá votar branco e nulo ou não ir no votar. Agora, se você tiver em dúvida, antes de votar, vai no meu site lá para você tirar a dúvida. Tira a dúvida. E eu toquei nesse ponto do 22, porque eu estava conversando com uns policiais, amigo meu. 22 dentro do presídio, você que é advogado, você sabe, é o número do maluco. Quando vai falar que o cara é doido, chama ele de 22. E aí é o número do nosso presidente. E ele é maluco. Mas como eu estava falando, Jair Bolsonaro, ele não é uma pessoa, ele é um sentimento. Você é doido por Bolsonaro. Não. Ele prega tudo o que eu acredito. É o meu sentimento. Eu participei de um outro podcast, Aderbal, em que eu fui perguntado sobre o bolsonarismo. Isso. Por que eu era bolsonarista? Era a pergunta que eu ia te fazer. É mesmo? Mas vocês já fizeram? Então, desculpa, faz Não. aí. Agora, você é bolsonarista por quê? Então, eu não acredito que exista bolsonarismo. Também não. Exatamente isso que você falou. A reunião ao redor do nome do Bolsonaro é, na verdade, uma união por valores e princípios. É o pessoal que tem fé em Deus. É o pessoal que acredita que o Brasil está acima de tudo e Deus está acima de todos. Família. É o pessoal que acredita na família. É o pessoal que acredita na liberdade. Então é Deus, pátria, família e liberdade. Esses princípios e esses valores, Bolsonaro encarnou. Bolsonaro deu voz a milhões de brasileiros que não tinham voz. É verdade. A gente estava cansado de procurar e não encontrar ninguém que falasse o que a gente acredita. Sabe o dia que Bolsonaro ganhou meu voto? Foi muito antes da campanha, ele era deputado ainda. E eu falei, se esse cara for candidato à presidência, eu vou votar nele. Era uma comissão na Câmara dos Deputados e a Érica Cocai, deputada do PT. Eu lembro. O PT, na minha opinião, é um câncer que precisa ser extirpado da nossa nação. A gente precisa varrer o PT do Brasil. E tem que acabar mesmo, porque o câncer ele vai e volta se você deixar um pedacinho. Tem que tirar tudo. Mas tem que tirar tudo, arrancar tudo. E a Érica Cocai falou um monte de baboseira. Como sempre. Como sempre. Era de se esperar, inclusive. Da esquerda. Depois de todas as baboseiras que ela falou, a palavra foi dada para o pastor Silas Malafaia. E quando o pastor Silas Malafaia começou a falar, Érica Cocai se levantou para se retirar. Bolsonaro cruzou os braços no meio do caminho e falou, não vai passar, vai ouvir o que ele vai dizer. Ele te ouviu, agora você vai ouvir. Louco. É 22 mesmo. E sabe o que a gente precisa? De pessoas que se levantam e falam assim, agora você vai respeitar ele, você vai ouvir o que ele tem a dizer, porque você já falou todo o seu lixo, agora você não vai levantar e vai embora, não. Não, mas a esquerda ela tem isso. Ela fala, mas não quer ouvir o que você tem a dizer. Ali eu falei, esse cara tem coragem para enfrentar esses esquerdopatas malucos. Ele vai ter coragem para enfrentar, como ele enfrenta. E nos enche de orgulho. E aí as pessoas não entendem por que você defende Bolsonaro. Cara, porque ele defende tudo que eu acredito. É isso aí. Ele está defendendo meus filhos. Ele está defendendo a minha família, ele está defendendo o futuro do Brasil, ele está defendendo as minhas liberdades. A gente teve e o principal é a pátria, porque se a gente largar isso aqui na mão desses loucos, você já tem um cachorrinho em casa bonitinho? Pois é. Você vai comer cachorro. Comer cachorro. Ele entrou aqui numa casa em Braslândia, onde tinha muita gente que veio da Venezuela, se não me engano, e ele abrindo as geladeiras, e as pessoas com poucas comidas, mas tinha uns 3, 4 cachorros no chão brincando. E aí ele falou, e lá na Venezuela, você tinha cachorro assim? A mulher, não, nós já comemos todos, os que tinham lá nós comemos. E é o que o PT faria se ele estivesse aqui. Isso é de doer o coração. É de doer. E isso, cara, essa frase que você falou tem que ser dita. É o que o PT faria se eles tivessem continuado no poder. Então nós precisamos varrê-los do poder. E Bolsonaro tem coragem para defender os nossos princípios e os nossos valores. E o meu apoio. E ele tem coragem para dizer o que é pelo nome. Então, ele chama as coisas pelo nome e a gente precisa chamar as coisas pelo nome. Presta atenção, nós precisamos chamar as coisas pelo nome. A gente não pode dizer que um ladrão é candidato, um ladrão é ladrão. A gente não pode chamar assassinato de aborto. Aborto é um eufemismo para assassinato de criança. Não existe ninguém mais indefeso do que uma criança no ventre da mãe. A gente não pode chamar... Aliás, essa pauta armamentista, eu queria até dizer isso, ela não é sobre armas, ela é sobre liberdade para você defender a sua família, para você defender sua esposa ou seu marido, para você poder se defender, para você defender seus filhos, para você se defender do Estado.
Com certeza. Lá na Venezuela eles desarmaram a população e agora a população vai com o peito e eles vêm com fuzil. E os nossos irmãos venezuelanos estão morrendo. Tomando tiro na rua todo dia. Estão tomando tiro na rua todo dia, comendo cachorro e tomando tiro. Imagina o desespero dessa população. Sabe, eu conheci uma moça, o nome dela é Rubi. Ela trabalha num café aqui em Brasília. E ela me contou a história dela e ela contou com lágrimas que ela falou, eu vim pra cá com meu marido, mas deixei minha família toda. Olha só, que dó. E agora eu mando dinheiro pra lá e eles agradecem, mas falam, a gente não tem o que comprar. Não adianta nem o dinheiro chegar. O dinheiro não adianta. Então ela tá se esforçando para trazer a todos, porque ela falou assim, vão morrer de fome. E eu não sei o que fazer, eu não sei como tirá-los de lá, eu tô fazendo de galera, tudo. Não queira nem pensar em passar por isso. E se você sonhar em botar uma esquerda, pense nisso. Então a gente tem que chamar as coisas pelo nome, sabe? A gente muito. tem que chamar o comunismo, ele é assassino. O comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas. Matou mais do que as guerras, as 2 grandes guerras no mundo. Sabe? A gente tem que chamar as coisas pelo nome. Isso é muito importante. E Bolsonaro tem a coragem para fazer isso. E é por isso que ele tem o apoio de milhões de brasileiros ao redor do Brasil. E é por isso que, se Deus quiser, nós vamos ganhar no primeiro turno. Não, já ganhamos. E só para ilustrar o que o meu amigo Thiago está falando, galera, Che Guevara morreu com 2 Rolex, um no pulso e um no bolso. Fidel Castro só andava de boas marcas, de tênis, a camisa, a roupa. Nosso presidente usa camisa de qualquer time, um relógio que tinha calculadora antigamente, relógio Cássio, usa caneta Bic, cara. E o ditador Bolsonaro tá aí deixando essa imprensa podre, esse supremo podre, fazer essas barbaridades. Fique em casa, que a economia se vê depois. Prenderam gente. O que falar para essas pessoas hoje? Que o ficar em casa não resolveu. E outro detalhe, vai anotando aí que a pergunta é bem complexa, eu vou te falar muita coisa. Vai. O que falar para essas pessoas que foram presas, que foram maltratadas, pessoas que tiveram seus comércios multados, fechados, por um fique em casa que a economia se vê depois, e já viu que ficar em casa não deu certo. Outro detalhe, você lembra que o governo distribuiu dinheiro, muito dinheiro. E a conversa do pessoal que falava, fique em casa, economia se vê depois, nós vamos nos preparar, nós vamos criar hospitais, nós vamos preparar para receber se você adoecer. O tal do Mandetta, fique em casa quando você estiver sem ar, você vai lá no hospital, porque nós vamos estar com o hospital preparado. A pandemia passou, estamos passando por ela, está mais fraca, você tem que aprender a conviver, tire o medo de dentro de você, que ela vai ficar aí. Você vai ter que lidar com ela. Se você não pegou, não estou aqui sendo drástico. Você vai pegar uma hora. Agora, você tem bem preparado, você vai passar por ela, como eu passei. Agora, passando a pandemia, cadê os hospitais? Tanto dinheiro que foi, cadê a estrutura? Então, não sei se você entendeu a pergunta, é um montão de assuntos. Eu quero que você me dê a sua opinião. Tá. Vou começar pelo começo. A pandemia deveria ter sido gerida pelo governo executivo federal, né? Pelo executivo federal, pelo governo federal. Não foi. O Supremo Tribunal Federal outorgou a competência aos prefeitos e governadores. Ou seja, retirou de Bolsonaro e da equipe dele a liderança do combate à pandemia, para depois culpá-lo por tudo e chamá-lo de genocida e de outros nomes aí que a gente sabe que chamam. Durante a pandemia, prefeitos e governadores prenderam as pessoas dentro de casa e impediram que elas trabalhassem. O brasileiro não tem economia, o brasileiro não tem dinheiro guardado, a maioria. Ou seja, se o brasileiro não trabalha, ele não tem como levar comida para casa. Teve uma voz que foi a voz da liberdade, Jair Messias Bolsonaro. E não se escondeu em nenhum momento, estava na rua o tempo inteiro. E estava dizendo que as pessoas não poderiam deixar de trabalhar. O tempo inteiro ele dizia que nós tínhamos que enfrentar o vírus, mas nós tínhamos que manter a economia em funcionamento. A economia é um ente abstrato. Eu só acho que a forma de comunicar talvez não devesse ter sido essa.
ele deveria ter dito, na minha opinião, que as pessoas precisam trabalhar para levar comida para casa, porque é isso que é. É isso que é a economia. A economia são relações entre pessoas em que as pessoas vendem produtos ou serviços para poder levar comida para casa. É isso. Simples assim. Simples assim, a interação entre pessoas. Se está todo mundo em casa e não tem ninguém interagindo, vai ter gente com fome, né? Então teve uma voz que foi a voz da liberdade, foi a voz de Bolsonaro. A economia a gente vê depois, o depois chegou. O depois chegou com inflação, porque quando você imprime dinheiro sem ter lastro de produtividade, ou seja, quando você entrega dinheiro para as pessoas, quando o governo entrega dinheiro para as pessoas, sem que as pessoas tenham produzido algo para receber aquele dinheiro, vai gerar inflação. Gigante. É o efeito, é por isso que tem inflação no mundo inteiro hoje. É o efeito, não tem como você plantar uma semente e achar que ela não vai dar o fruto dela. Se você entregou dinheiro, imprimiu dinheiro, entregou para a população, vai gerar inflação. Graças a Deus, a gente tem uma equipe econômica fazendo um trabalho de combate à inflação que está segurando. O Brasil não está das piores, não. Não, tá melhor que muitos países. Está melhor do que Inglaterra, do que Estados Unidos, do que aqui na América do Sul. Eu vi uma tabela, galera, do preço da gasolina, e que eles falam tanto, e a gente está conseguindo ir. Tá. Mas continue, por favor, Manzoni. Então, a gente tem que atribuir responsabilidades, né? Então, hoje a gente tem o Supremo Tribunal Federal impedindo o governo federal de governar. Essa é que é a verdade. Fizeram isso na pandemia também. O ativismo judicial está destruindo o Brasil. E a gente tem ministros da Suprema Corte do Brasil fazendo política o tempo inteiro contra o presidente da República. A gente tem o exemplo do ministro Barroso, vou mencionar só esse, que numa conversa, numa palestra, ele foi, ou numa live, não me lembro bem, ele falou para a deputada Tabata Amaral, deputada federal, que ela não precisava se preocupar, que o bem venceria o mal nessas eleições, que eles venceriam Bolsonaro, como se eles fossem o bem e Bolsonaro fosse o mal. Eu até entendo a deputada, porque ela é política. O ministro do Supremo eu não sou capaz de entender. Ele não pode fazer isso, porque quando ele faz isso, ele está ferindo a independência e a harmonia entre os poderes. Não é papel dele se levantar para fazer campanha de oposição contra o presidente da República. Né? Então, a gente tem uma perseguição hoje a parlamentares que são da base do governo. A gente teve um parlamentar preso porque falou. Quando a Constituição Federal garante a inviolabilidade dos parlamentares pelas suas falas, opiniões e votos. Ele tem direito, né? Ele tem o direito, ele não pode ser preso por isso. Foi preso, deputado Daniel Silveira, né? Foi preso. Covardia. Então, a gente tem o Supremo trabalhando contra o governo e nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que nos próximos 4 anos novos ministros vão se aposentar e vão ser colocados lá. Que tipo de ministro a gente quer lá? A gente tem que entender que quando a gente for votar no dia 2 de outubro, a gente não está votando só, vou escolher aí. Quem fala melhorzinho, quem faz as melhores promessas. Quem vai defender minha liberdade? Quem vai defender a liberdade dos meus filhos? Para quem que eu estou dando um cheque em branco? Isso é muito importante. Quem defendeu a minha liberdade? Quando você for votar para o governo, você tem que lembrar quem te trancou dentro de casa. Quem foi que mandou a fiscalização ir até a sua empresa e multar você e mandar fechar? Quantos restaurantes fecharam? Quantos bares fecharam? Não, gente honesta sendo algemada, cara. Sabe? Que ridículo. Sabe quantos trabalhadores das cozinhas desses restaurantes e desses bares passaram fome? Quantas famílias estão hoje dependendo de Vale Gás, Auxílio Gás, sabe? Porque mandaram fechar tudo e o empresário faliu. Quantos garçons? Quantas pessoas não puderam mais, que trabalham em residência de família, não puderam mais trabalhar porque o dono lá da casa foi despedido. Então a gente tem que pensar, quem estava comigo nessa? Né? Quem me defendeu nessa? Eu sou advogado, se eu não trabalhar, eu não levo comida para casa. Só teve um, Jair Bolsonaro. Que eu também teve um. Só teve então, nós precisamos entender que essa eleição, essas pessoas presas, foi uma vergonha. Imagina que o autoritário é Bolsonaro e ele foi a única voz da liberdade. Teve pessoas saindo algemadas da praia. É o único ditador. E estava brigando pela sua liberdade de ir e vir, de trabalhar, de comer. Mas é porque os conceitos foram invertidos. A narrativa, presta atenção, a esquerda quer fazer com que a narrativa dela valha mais do que você está vendo com seus próprios olhos. Você está vendo? Verdade. Você viu pessoas saindo presas da praia porque estava nadando, treinando. A filha do Luiz Lima, ex-atleta da natação brasileira, atleta olímpico, hoje deputado federal,
foi retirada da praia pela polícia. Foi no Camburão. Porque estava treinando para competir. Ela é nadadora. Absurdo. Agora, cara. a gente tem que olhar e falar assim, quem fez isso? Quem mandou fazer? E a gente tem que olhar também quem cumpriu essas ordens. Porque chamam o Bolsonaro de nazista, mas o regime nazista prendia pessoas em campos de concentração e botava lá nas câmaras de gás, e depois os caras, quando foram julgados, disseram assim, não, estava cumprindo ordens. Então a gente tem que olhar quem cumpre ordens desse tipo e quem está dando essas ordens, a gente tem que varrer essas pessoas da vida pública. Com certeza. Tem que varrer da vida pública. Essa é a minha opinião. Agora, com certeza nós temos um Deus que ele é brasileiro. Porque você vê que esses caras que fizeram os mais... Estão sumindo. Estão sumindo da vida pública. Já era. Era o Calça Apertada, o carequinha lá, o Dória. Dória não, gente. O Witzel. Os mais... Mas Aderbal... Eles se afundam nele. Essas ideias continuam vivas. E a gente precisa combatê-las. Para acabar com os partidos de esquerda estão lançando candidatos aí de novo. E a gente não pode deixar que a população seja enganada. O que eles prometem, eles não vão cumprir. O que eles querem é poder para nos dominar. Você sabe o que eu acho legal, Manzoni? Você tocou muito bem. É que um partido, a facção criminosa, ficou no poder aí durante 16 anos. Com diálogos cabulosos com o PCC, é bom que a gente recorde disso. E dizendo que agora vai voltar para consertar tudo. É uma piada, velho. Cara, como que pode um negócio desse? É um negócio inacreditável. Eu paro assim, cara. É quando eu falo, eu tenho 2 neurônios, um tá sempre dormindo, o outro tá gripado, mas de vez em quando o neurônio para pra pensar, o cara teve 18 anos no poder. 16 anos, perdão. Não fez nada. Que eles costumam dizer que 2 foi Temer, que era vice da Dilma. Aliás, o melhor governo petista foi o do Temer. É verdade. 2 anos de Temer. Bela observação. Galera, que papo maravilhoso. Você está conhecendo um pouquinho de Thiago Manzoni. Cara, e tem muito mais para você conhecer. Olha, para você ter ideia, já estamos chegando em 1 hora e quase 30 minutos nessa conversa maravilhosa e tem assunto para muito mais. Antes eu vou fazer uma pergunta que eu sei que ele não vai responder, mas eu vou perguntar mesmo assim. Você sabe por que 7 por 7, Thiago? Não, por quê? Extraído a essência de uma passagem bíblica. Quantas vezes devo perdoar? 7 vezes? Não te digo 7 vezes, te digo 70 vezes 7. Porque o perdão ele tem que ser eterno, sempre. Sim. E o 7 por 7 é o papo que nunca acaba. Que legal. Então vai ter o gostinho. Então eu vou dormir aqui hoje. Vai dormir aqui, vai ficar o gostinho de quero mais, pra gente trazer Thiago 2, 3, 4. Mas não acabou ainda não, galera. Ainda tenho mais perguntas para fazer para ele. A principal que eu quero começar esse bloco é o seguinte. Tu cuida sozinho das tuas redes sociais? Não. É você que administra? Como é que é? Você que posta tudo? Não. Como é que acontece aquilo ali? Não, senão eu não ia viver. Aquilo ali é enlouquecedor. É verdade. É um trabalho. É verdade. Então, eu tenho um amigo, queria até agradecer, Álvaro Capucci, meu amigo. Legal. É ele que faz tudo nas minhas redes sociais, ele que posta, ele que sobe. A única coisa que ele não faz é responder as pessoas. Aí é você que responde. Quem responde sou eu que respondo. Não consigo responder a todos, mas me esforço muito. Às vezes demora um pouquinho, eu vou lá e respondo. E a gente está com esse trabalho aí. Então é o Álvaro Capucci que faz, é meu amigo desde a adolescência, estudamos juntos no 2º grau. Que legal. Ele que manda a brasa lá, eu só mando as coisas para ele, o material, e ele... Que bom, tá vendo? E se você que está aí do outro lado não tem um Álvaro Capucci na sua vida, põe a Star 7 na sua vida. A Star 7 vai fazer isso que o Álvaro Capucci faz para o Thiago Manzoni. Vai pegar o teu produto, o teu serviço, o teu nome e colocar nas redes sociais, na internet, no Google, de uma forma clara e dinâmica. Eu costumo dizer, sabe, Thiago, que a internet é um shopping aberto 24 horas por dia, 365 dias por ano. Se você não está na internet, se o seu nome não está bem visto na internet, você está fadado ao esquecimento. Eu te digo isso com um testemunho próprio, sabe, Thiago? Eu tenho uma loja aqui embaixo, sou comerciante há 32 anos, e um dia um amigo meu aqui, eu estou aqui te procurando e não te acho, porque a minha página no Google estava totalmente desatualizada. Então eu te convido, pegue aí o teu smartphone, ligue na câmera e bote em direção ao QR Code que aparece aí na sua tela. E aí você vai pegar e navegar na página da Start 7 Produções. Navegar é um papo velho. Eu sou meio dinossauro, sabe? Eu chamo de navegar, eu chamo de internauta, isso é coisa de velho. Não existe mais isso. O pessoal da Start 7 vai puxar minha orelha depois. Mas se eu fosse você, quer o seu produto bem visto na internet, deixe inbox aí o seu contato, seu nome,
A nossa equipe vai entrar em contato com você. Marcelo Medeiros, nosso diretor-geral, tem altas dicas para te ensinar a colocar o seu produto bem visto na internet, o seu nome, se você é um funcional liberal, o que você faz. E se você é um empresário e quer ver a sua marca nessa telinha, também deixa aí o seu inbox que a gente vai ter o maior prazer em conversar com você. Beleza? E esse é um trabalho fundamental, né, meu irmão? Aderbal? Porque, cara, não dá para fazer tudo. Não. Você é comerciante, você sabe, você não consegue tocar a empresa e fazer essas coisas. Então, eu sei o Marcelo aqui, não sou nada. O Marcelão, ele costuma falar para mim assim, Aderbal, você tem que fazer um vídeo todo dia de manhã. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu falei, cara, eu não dou conta. E a parte mais simples, porque essa parte deles de administrar, que a Start 7 faz, é a parte mais difícil. Gravar o vídeo é fácil. Oi, tudo bem? É facinho. Agora, administrar, procurar o cliente certo, jogar o seu nome no lugar certo, isso aí, só uma equipe bem treinada, igual meu amigo tem lá, o Caput, você vai ter Start 7, não é isso? É isso, é isso. E, cara, o Caput faz tudo voluntariamente, você acredita? Que bacana, que bacana. Acredita agora, no projeto, né, irmão? O dia que ele deixar de fazer voluntariamente, eu vou procurar o Marcelão ali. Com certeza. E a Start 7, vou falar, me socorre. Meu irmãozinho, sei que você é um homem muito ocupado, mas ainda tem mais 3 perguntas. Pode fazê-las, pode fazê-las. A primeira é a seguinte. Você sabe... Cara, tinha muita coisa para falar. Não era só 3, não, mas eu vou caminhando já para o finalzinho, porque eu tenho certeza que o meu amigo é muito ocupado e eu não quero atrapalhá-lo. Você sabe que agora muitos jovens tiraram o título de eleitor pela primeira vez, que é essa arma fundamental. A gente tem que dar valor a essa arma, galera. Analise bem. E eu quero agora, você olhando para a Câmara da Verdade, converse com esses garotos. Não pode pedir voto, eu quero só que você ajude essa garotada de 16 anos a estudar melhor um candidato. O que você falaria para um garoto de 16 anos que está com essa arma na mão, que é o título, e não sabe o que fazer? A primeira coisa que eu falaria para você que é jovem, que vai votar pela primeira vez é: não acredite no seu professor de história. É verdade. Não dê ouvidos ao que a mídia diz. Forme a sua opinião de maneira própria. Acredite nos valores que os seus pais passaram para você. Pense no que veio, nos valores que vêm da sua família, naquilo que vocês acreditam como sendo o melhor para vocês enquanto família. E procure candidatos que defendam esses valores e esses princípios. Mais importante do que qualquer proposta são os valores e os princípios que os candidatos vão levar. Tudo que um parlamentar, que um político faz, tem ligação direta com os valores que ele carrega. Então você tem que achar os valores. Esquece o que os professores dizem, e eu digo isso porque hoje o nosso meio educacional está muito corrompido e ele está sendo muito utilizado pela ideologia de esquerda. Então, se faz muita política partidária nas escolas, nas universidades, deixa isso de lado. Olha para a sua família, olha o que os seus pais construíram, olha o que os seus avós construíram e veja os princípios e valores que levaram eles a crescer na vida, a chegar onde eles chegaram, porque eu tenho certeza que a vida dos seus avós foi melhor do que a vida dos seus bisavós, a dos seus pais foi melhor do que a dos seus avós. Que princípios, e a sua é melhor do que a dos seus pais, que princípios e valores fez com que isso acontecesse? Que princípios e valores fizeram com que isso acontecesse? Procure candidatos que defendam os mesmos princípios e valores. Procurem candidatos que defendam a família. Procurem candidatos que tenham fé em Deus. Procurem candidatos que falem a verdade, que defendam a liberdade. Há 3 direitos principais que devem ser defendidos sempre: a vida, a liberdade e a propriedade privada. Procure por esses candidatos, escolha um e vote. Para presidente da República, eu não tenho dúvida, é Jair Messias Bolsonaro. Pesquisa bem, olha os princípios e os valores dos outros candidatos para você não comprar gato por lebre. O seu voto é muito importante, ele define o futuro da nação e da cidade onde nós vamos viver. Eu recebi aqui semana passada uma frase muito interessante, sabe, Thiago? O título é uma arma. Você está com ela na mão e você tem direito a um tiro e ele tem que ser certeiro. Porque se você errar, vai ser 4 anos levando tiro. Então você pense muito bem na hora de votar, vote com responsabilidade. Cara, tá certo. Você vai votar agora, vai dar uma chance pro Thiago. Thiago não fez nada. Tira. Conversou bonito aqui demais, mas chegou lá dentro, amou, não fez nada. 4 anos depois você tira.
Você tira. É isso. Agora não dá, é para você ficar aí sentado no sofá, reclamando da vida. Ah, não tem isso no hospital, não tem aquilo. Né? Os candidatos sendo os mesmos lá dentro, você votando nos mesmos e continuando tudo do mesmo jeito. Então, pense. Tiago, a minha segunda... E lembra sempre, que nós vamos pagar junto essa conta. Nós vamos ter 48 prestações do que a gente fizer na urna. É um carnezinho longo. A gente paga junto. E vamos pagar junto, é verdade. Se fosse só você que fosse pagar, maninho, tava tudo certo. Mas vai sair do meu também, beleza? Agora, Tiagão, um número absurdo. E você vai falar agora com eles. Diz aí. 44 milhões foram as abstenções, votos em brancos. Esse mesmo caso, nos países aqui, atrapalhou lá as eleições e colocou gente de esquerda no poder. E muita gente fala, eu não vou votar, não vou perder meu tempo, eu pago lá R$4,50, eu faço não sei o quê. Então o seu recado agora é para essa galera que vota branco e nulo ou que diz que não vai votar. Eu vou para a chácara, eu vou fazer churrasco. Você vai falar com esses 44 milhões. Você não vai pagar R$4,50. Você vai pagar muito mais caro do que isso, como eu falei, em 48 prestações. Não, você não vai pagar sozinho, vai pagar você, sua família, seus filhos e as próximas gerações. O Brasil precisa avançar. E eu vou... aqui é fácil. Teve uma charge que eu recebi que descreve isso perfeitamente. Que é assim, a família chegou numa banca de suco. E perguntou assim, tem suco de quê? Eu posso falar qualquer coisa aqui? Tem suco de quê? Tem bosta e limão. Aham. E a mulher... Acho que eu vi. eu não gosto de limão. Então vai tomar bosta, filha. Entendeu? É o seguinte, se a não eleição do limão elege a bosta. É verdade. E você não votar no limão, tá ajudando a eleger a bosta. O limão é Bolsonaro e a bosta é Lula. É isso Só tem aí. isso, só tem isso. Então a sua abstenção pode nos colocar no esgoto e na putrefação que a esquerda tem levado à América Latina. Por favor, não se abstenha, não fique em cima do muro, não queira ser isentão, porque a nossa condição não nos permite isenção. Nós temos que tomar um lado. É pela nossa nação. Ainda que você discorde eventualmente de uma ou outra postura do presidente da República, do Bolsonaro, ainda que você discorde da forma dele falar, não se abstenha do voto. Vote tendo discordâncias com ele, mas não deixe o Brasil cair na vala, a vala socialista que está dominando a América Latina. Nós não podemos deixar que a nossa nação entre nesse esgoto que é o socialismo outra vez. Então, não se abstenha, vá até a urna e vote. O seu voto é importantíssimo. Olha o que aconteceu na Colômbia, em que as abstenções foram maiores do que o número de votos que teve o candidato eleito. Olha o que aconteceu no Chile. Não se abstenha. O Brasil precisa de você. Tá respondido? Respondidaço, excelente conselho. Eu não acrescentaria nada. Eu só faria um comentário. Se você gosta de bosta, come sozinho. Não traga pra nós, não, galera. Por favor, ajuda aí. E pode comer sozinho. Você pode se mudar pra Venezuela, você pode se mudar pra Cuba, você pode se mudar pra Coreia do Norte. Fica à vontade. Fique à vontade, mas aqui não. Aqui não. Agora é o seguinte, meu camarada. Eu quero que você, só lembrando, não estamos pedindo voto. Pré-campanha, não pode se pedir voto. Mas eu quero que você dê o seu recado para os seus amigos, para os seus colaboradores do escritório. Manda beijo para a mulher que você não mandou, vai chegar em casa, vai apanhar. E olha, mande aí para a sua audiência nas suas redes sociais, que tem muitos seguidores lá. Tem muito seguidor, tem muitos seguidores lá nas redes sociais, graças a Deus. Então você vai mandar um recado para eles. Eu tenho certeza, como advogado, tem muita gente te devendo. Aproveita, cobra também. Fique à vontade, meu irmão. Ó que tem, hein? Eu sei. Então vou começar pelo mais importante. Renata, meu amor, um beijo pra você. Desculpa não ter mandado um beijo antes. Você é a paixão da minha vida, a mulher da minha vida. Obrigado por ter gerado junto comigo os nossos filhos, por tê-los carregado na sua barriga, por me ajudar tanto na minha vida. Você é sensacional. Gui e Pipe, beijo pra vocês também. Papai ama muito vocês. Agora, em relação... Que bom, depois na dessa, vai chegar em casa, vai ter um jantar quentinho, vai estar tudo... Vou botar ela pra assistir. Vou falar, você vai lá pro finalzinho, assiste o finalzinho. Desculpa, não deu pra segurar o comentário, por favor. Então, cara, a nossa campanha ela tem um tripé. Família, emprego e renda, fiscalização. É com base nisso que nós estamos avançando e é com base nisso que nós vamos continuar avançando. Nós estamos na pré-campanha aí, a gente começou a trabalhar, Aderbal, no dia 3 de maio de 2020. E nós começamos a tomar café com as pessoas, conversar com as pessoas e expor
os princípios e valores que norteiam a nossa conduta, a nossa vida e aquilo que nós queremos levar para a Câmara Distrital. Como eu falei, no início de tudo, nós tínhamos só 178 multiplicadores lá em 2018 e hoje nós já superamos 609 contigo. 609, estamos juntos. E qual é a nossa meta? Nós temos uma meta, nós temos que bater 22 mil votos e nós vamos bater 22 mil votos. Nós vamos trabalhar com muito afinco a partir do dia 16 de agosto para alcançar. E se você quiser fazer parte disso tudo, aí eu vou te convidar para entrar lá no site thiagomanzoni.com.br e se cadastrar na nossa lista de multiplicadores. A gente vai entrar em contato com você e você vai receber todos os direcionamentos para você poder trabalhar na campanha. É tudo orgânico, é tudo voluntário, é tudo gente que acredita nesses princípios e nesses valores. Nós acreditamos que a verdade tem força por si só e ela vence a mentira. Então nós acreditamos que a nossa campanha vai vencer porque ela é uma campanha de verdade. Nós temos compromisso com os nossos princípios, com os nossos valores. Nós não fazemos falsas promessas, nós não prometemos cargos, empregos, nós não fazemos barganha, nós não fazemos nada disso. Nós defendemos princípios e valores e acreditamos que esses princípios e valores precisam ser representados. É com base nisso que a gente vai trabalhar. Se você quiser ajudar, você vai ser muito bem-vindo. E agora uma mensagem a você que já faz parte dos 609. Nós vamos ganhar. Nós vamos chegar lá. Agora, galera, a partir do dia 16 de agosto é arregaçar as mangas e trabalhar, porque nós vamos ganhar. Um abraço para você, obrigado. Pode contar comigo que eu estou contando com vocês também. E é assim, galera. Tinha muito mais coisa para a gente conversar, mas eu quero deixar esse gostinho de quero mais, como eu falei, para ter o Thiago Manzoni 2, 3, 4. Mas você não precisa esperar essa outra convocação do Thiago vir aqui para você saber mais da vida dele. Você vai lá no site, que ele já falou aqui muito bem, e eu vou repetir para você, www.thiagomanzoni.com.br. Você vai lá no Instagram dele, @ThiagoManzoniDF, simples assim, ou até pelo WhatsApp, incomode ele, 992280911. Cara, olha, era tanto assunto, a gente não falou aqui de desarmamento, mídia militante, então você vai ficar com um compromisso de entrar lá e questioná-lo. Beleza? E você vai ficar com um compromisso também de me chamar na campanha para eu poder falar dessas coisas. Tá marcado já, meu irmão. Isso é que você não tenha dúvida que quando já tiver liberado aí número, puder falar de plataforma de governo, nós vamos aqui sim trazer, não só você, como vários outros amigos. Quero trazer de novo o Bia aqui, que foi maravilhoso. A Bia é espetacular. A Bia, meu amigo, duas histórias dela que eu tinha que participar com você aqui. A mulher foi uma das fundadoras do primeira rede social brasileiro, Disque Amizade. Eu acho que nem era da sua época. Pô, ela foi dona de um bar punk em Brasília, que eu frequentava. Isso aí eu sabia. E eu não sabia que era dela. Eu frequentava o Radicals, famosíssimos. A nata da música brasiliense tocava lá. Legião, Plebe Rude, Capital Inicial, todo mundo tocava lá. E eu não sabia que era da Bia. Olha que mundo pequeno e louco. Meu irmão, muito obrigado pela sua paciência, pela sua delicadeza em nos atender. Vim aqui, eu perdi um pouquinho desse seu tempo para mostrar para a nossa audiência de quem é o Thiago Manzoni, que eu costumo dizer, Thiago Manzoni é gente como a gente. Pessoa de carne e osso, esteve aqui, ó, na maior delicadeza, nos atendeu, respondeu tudo, não correu de nada, não tem edição, é tudo na lata. E você que tiver alguma dúvida, algum detalhe, entra lá, conversa com ele e é um nome muito bacana para você analisar. Dê um Google, vai nas redes sociais. No mais, quero falar com você, meu amigo empreendedor, meu amigo empresário. Traga a sua marca, faça igual o Raul Canal, faça igual o pessoal da Star 7, traga aqui para a gente botar nessa telinha e sempre bater um papo, mostrar para o mercado o seu produto. No mais, eu te agradeço e te digo até a próxima, se assim Deus permitir. Tchau!